Um jovem garoto estava jogando um RPG online e jogo de estratégia no seu computador, mesmo enquanto estava hospitalizado. Do nada, seu corpo ficou pesado e tudo escureceu. Sua mente foi levada, afundando nas profundezas de um oceano imaginário, até que, de repente, ele acordou em uma floresta com ar fresco e céu nublado, sentado em um trono de pedra. Para completar, uma mulher se aproximou, dirigindo-se a ele como se tivesse esperado ele acordar. Quando ela saiu das sombras, o garoto a reconheceu imediatamente. Era ninguém menos que a Tulamacinta, uma elfa que o chamava de rei. O jogo que ele estava jogando enquanto estava de cama era um simulador de estratégia 4x de fantasia sombria chamado Nações Eternas, e o personagem que ele mais amava, aquele que estava diante dele agora, era esta elfa. Agora ele não podia deixar de se perguntar, será que deveria agir como o rei que ela dizia que ele era? Ficou claro que ela o via como o líder de Mainagra. Sentindo sua confusão, a garota sorriu e disse: "Está tudo bem, Takuto." Afinal, ele havia vencido a dificuldade pesadelo usando o que era considerado a civilização mais difícil do jogo, a civilização arruinada, Mainagra. Por causa disso, Ira Takuto se tornou o jogador lendário no topo da classificação global. A Atu, por sua vez, lembrava-se de cada momento que eles jogaram juntos, como tinham conquistado o mundo lado a lado várias vezes. Portanto, não havia necessidade de ele se preocupar. Ela sabia exatamente quem ele era. Pensando bem, Takuto percebeu que a Atu combinava com seu próprio estilo de jogo. Talvez porque ele sempre quis ser tão forte quanto ela. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele admitia o quanto estava feliz por finalmente falar com sua personagem favorita. Ela disse que sentia o mesmo. Takuto perguntou se aquilo era o paraíso, e se a Atu foi quem o trouxe até ali. Mas ela explicou que também simplesmente apareceu naquele lugar do nada e não parecia muito com o paraíso. Se alguma coisa, ela pensou, parecia mais com o mundo das Nações Eternas. Sem dúvida, ela disse, era um milagre, e era uma verdadeira honra conhecer seu mestre pessoalmente. Com isso, a elfa se ajoelhou diante do garoto, segurou sua mão e o convidou para começar de novo, apenas os dois, construindo um reino próprio. Por mais tentadora que fosse a oferta, Takuto ainda estava perdido em confusão. Mesmo assim, com seu leal companheiro ao seu lado, talvez essa fosse sua chance de reviver aqueles dias dourados neste novo mundo. Então, Takuto chamou seu servo para começar sua jornada juntos. A Tulamacinta apresentou-se como a criança nascida do barro que traria destruição ao mundo, declarando que a partir de agora, seu corpo e mente pertenciam exclusivamente ao seu mestre. Ouvindo este discurso exagerado, Takuto ficou com vergonha alheia. Ele percebeu o quanto era mais difícil dizer essas coisas na vida real do que no jogo, e Atu admitiu que era um pouco embaraçoso para ela também. Mesmo assim, o rei decidiu seguir o jogo, chamando o elfo de seu primeiro e único subordinado, seu confidente e braço direito, sua civilização infame por ser implacável, mas também meticulosa e altamente habilidosa em assuntos internos. Então, Takuto perguntou se seu servo sabia qual deveria ser o primeiro movimento de Mainagra. Tipo-se em perfeita sincronia, os dois responderam, vamos nos esconder. Em seguida, Takuto convocou um batedor usando produção de emergência sem jogar. Uma criatura conhecida como um inseto de pernas compridas rastejou para fora de um portal, uma visão que tanto Takuto quanto Atu acharam um pouco nojenta, para ser honesto. Ainda assim, Takuto lembrou-se de que Mainagra era uma civilização de moderação que manejava o mal e a ruína. Então eles precisariam manter isso em mente enquanto agiam. Para Atu, isso significava que tinham que fazer de tudo para evitar revelar suas verdadeiras identidades. Primeiro de tudo, o rei ordenou que o inseto explorasse a área sem ser visto. Observando o inseto se afastar, Takuto percebeu que podia ver através de seus olhos. Invocar aquele batedor custou-lhe 100 de mana, deixando-o com mais 100. Estabelecer um assentamento, uma base de operações, custaria mais 20. Atu apontou que a produção de emergência era cara, então deveriam ter cuidado com seus gastos. Takuto admitiu que queria muito criar um guerreiro para defendê-los, mas isso provavelmente drenaria toda a sua mana. Falando em combate, a elfa prometeu fazer o melhor, ou pelo menos é o que ela queria dizer, se ela não estivesse tão fraca agora. Takuto entendeu. A Tulamacinta era uma unidade heróica que ficava mais forte com o tempo, mas no momento sua força era apenas 3 a menos do que até mesmo alguns inimigos básicos. Em resumo, todo o plano deles para construir Mainagra estava em sério risco se fossem atacados por praticamente qualquer coisa. Com a visão do batedor, Takuto examinou a terra ao redor deles, floresta a perder de vista. Até agora, não havia monstros à vista. Atu achava que a floresta era um lugar perfeito para se esconder, mas achava estranho que o inseto de pernas compridas não tivesse avistado um único animal ao longo do caminho. Ainda pior, Takuto percebeu que não havia absolutamente nada para comer. Tudo o que podiam fazer era ficar alertas e torcer para que algo aparecesse. Atu pediu desculpas por não ser mais prestativa, mas o menino disse que só a companhia dela já era mais do que suficiente, fazendo seus olhos brilharem de alegria. Ao vê-la tão comovida, ele pensou consigo mesmo como foi difícil notar essas pequenas coisas no jogo, mas a personalidade de Tulamacinta realmente era assim.
Deixando isso de lado, pelos olhos do batedor, Ira Takuto logo descobriu uma comunidade de elfos negros não muito longe. Takuto explicou que esse tipo de elfo tendia a ser neutro, talvez inclinando-se um pouco para o mal, o que honestamente foi um alívio. Pelo menos confirmou que eles realmente estavam no mundo de Eternal Nations. Por outro lado, se houvesse um assentamento de outra civilização por perto, poderia significar problemas. Evitar a guerra no início do jogo era crucial. Portanto, a principal prioridade deles era encontrar um lugar seguro para se estabelecer. Mas antes disso, precisavam ficar de olho nos elfos negros e reunir mais informações sobre a área. Se as coisas desandassem, teriam que fugir. De repente, como diz o ditado, um pequeno grupo de elfos negros apareceu diante do trono de pedra, onde os dois companheiros de Mainagra estavam sentados. Mais cedo naquele dia, o mesmo grupo estava passando pela floresta. Um elfo virou-se para Dia, seu líder, e disse que deveriam simplesmente deixar as terras amaldiçoadas. Não havia motivo para sair da floresta agora. Mas Dia lembrou-os que já tinham sido exilados de sua terra natal. Eles não tinham para onde ir, e honestamente seus filhos não sobreviveriam muito mais tempo nessas condições. Considerando quão exuberante era o lugar, tinha que haver comida em algum lugar. Uma elfa apontou que na borda do território inexplorado de Itoragia erguia-se a vasta floresta Akursed, as Terras Amaldiçoadas. Todos os livros diziam que algo maligno havia sido selado lá. O que quer que fosse, nunca permitiria que a vida florescesse. Dia ignorou isso, dizendo a Umi que era apenas superstição. As árvores estavam claramente crescendo bem. Com isso, o líder insistiu que ninguém poderia desistir agora, não em um momento tão crítico, e lembrou-lhes que seus espíritos orgulhosos e os fantasmas de seus antepassados certamente os guiariam através dessa dificuldade. Ainda assim, após essas palavras motivadoras, Dia não podia negar que a floresta era realmente assustadora. Mas, maldição ou não, isso não era uma desculpa para partir. Seu povo ainda tinha esperança, contanto que tivessem força. Encontrar comida era a prioridade, e foi assim que o grupo de elfos negros encontrou os dois fundadores de Minagres sentados no trono de pedra. Para eles, Ira Takuto era apenas uma figura sombria e sinistra, uma visão tão aterrorizante que fez Dia suar frio. Convencido de que estava testemunhando o mal encarnado, sabendo que suas ações poderiam decidir o destino de toda a sua raça, Dia se recompôs e deu um passo à frente. Curvando-se perante a figura no trono, ele apresentou seus companheiros como membros do clã Mazaram. Seu próprio nome era Dia Nadiv, o líder de seus guerreiros, e ele se desculpou por entrar na floresta sem permissão do que parecia ser o mestre da terra. Com uma expressão gelada, Atula Macenter reconheceu que esta fada sombria realmente entendia a gravidade de invadir aqui, mas queria saber o motivo por trás disso. Dia explicou que seu clã uma vez viveu em Itaridia, mas eles foram perseguidos e forçados a fugir para a floresta. Ele tentou contar toda a história, mas Atu o pressionou para ser breve, deixando o Dia cada vez mais ansioso, por não querer cometer um erro que colocasse seu povo em risco. Nesse meio tempo, Takuto comentou sobre como os elfos negros pareciam magros, e Dia admitiu com pesar que eles não tinham encontrado comida neste lugar até agora. Sincero sobre seus sentimentos, o elfo negro se perguntou por que seu clã tinha que suportar tanto sofrimento, quando tudo o que queriam era um lugar pacífico para viver. Do nada, o suposto mestre da Floresta Sombria ofereceu-lhe um punhado de maçãs. Takuto mencionou que ficam deliciosas se forem cortadas em forma de coelho. Dia nunca tinha visto frutas assim antes e perguntou-se se seria rude experimentar uma na hora. Mas o resto do grupo estava com fome demais para essas preocupações. Eles morderam as maçãs, sorrisos se espalhando por seus rostos quando o sabor doce e suculento os atingiu. Mas isso não foi tudo. Takuto abriu um portal e distribuiu peras também. Dia se curvou ainda mais, dizendo que havia outros como eles que também haviam escapado para estas terras, incluindo crianças pequenas e famintas. Então, em vez de comer agora, Dia pediu permissão para levar a fruta de volta para os outros. Takuto ouviu, sentiu pena deles e entregou ainda mais comida, dessa vez com pão, legumes e grãos também. Testemunhando o que parecia um milagre, Dia Nadiv refletiu sobre como os elfos negros sempre foram desprezados como pares da luz, apenas tolerados graças à misericórdia dos chamados Fadas da Luz. Marcados pelo desprezo, o povo de Dia foi forçado a viver nas sombras, e ninguém jamais estendeu a mão para ajudá-los em seus momentos mais sombrios. Tomado pelo poder e misericórdia, Nadiv do clã Mazaram finalmente teve coragem de perguntar quem era essa pessoa sentada no trono. Enquanto isso, de volta ao assentamento dos Elfos Negros, aqueles que não viajaram estavam fazendo o melhor para suportar a fome que assombrava a comunidade. Então, de repente, o grupo de forrageamento retornou, seu líder sorrindo de orelha a orelha com as melhores notícias que alguém poderia esperar. A fome finalmente acabou. Com toda aquela comida, a alegria tomou conta de toda a vila, e Dia observou a cena profundamente satisfeito. Quando perguntado como ele conseguiu encontrar tanto, ele simplesmente respondeu que tropeçou nela, enquanto a figura ameaçadora de Ira Takuto pairava em sua mente. Mais tarde naquela noite, enquanto a comunidade dormia, Nadiv sentou-se ao lado de uma fogueira.
O velho ancião Molter veio elogiar o chefe pelo seu trabalho. Molter disse que viveu uma longa vida, mas nunca em todos esses anos viu uma fruta tão estranha e deliciosa. Nadiv concordou que nunca tinha ouvido falar de comida assim também, e foi exatamente por isso que o velho queria saber o que tinha levado o clã Mazaran a essas circunstâncias incomuns. Pronto para compartilhar a verdade, Dia disse que encontrou uma criatura lendária na floresta. De acordo com Inlay, havia uma lenda sobre um ser selado nas Terras Amaldiçoadas. Molter ficou atônito, imaginando se o grupo de expedição havia encontrado o Rei da Ruína, uma figura encontrada pelo menos em parte em livros e histórias antigas. Quando o mundo chegasse ao seu limite, o Rei da Ruína apareceria, trazendo devastação para todos, forçando as pessoas a recomeçar do zero. Tanto quanto ninguém poderia dizer com certeza se isso aconteceria, também era impossível dizer que a lenda era apenas uma mentira. Dia, por sua vez, nunca soube o nome do ser, mas teve de admitir que a aparência assustadora combinava muito bem com o título de Rei da Ruína. A entidade estava simplesmente além da compreensão, mas pelo menos ele tinha um servo que podia esclarecer suas palavras até certo ponto. Seja qual for o caso, mesmo que não haja certeza se essa entidade é realmente o Rei da Ruína, Molter sente que não é nada bom. Agora que seu estômago e um pouco de sua mana estão restaurados, o ancião pode sentir claramente que esta floresta está longe de ser normal. Ele se pergunta se Dia poderia ter dado algo à entidade em troca da comida, mas o chefe insiste que não é o caso. Molter não acredita. Ele argumenta que o Rei da Ruína nunca faria uma boa ação sem esperar algo em troca. Mas Dia jura que não houve preço algum, sem condições anexas. De acordo com ele, parecia genuinamente ser um ato de misericórdia daquele espírito. Sua graça, como Dia o chama, viu a situação terrível em que os elfos negros estavam e mostrou compaixão por eles. Ao ouvir isso, o ancião Molter fica enfurecido que Dia se refira ao Rei da Ruína como sua graça e começa a suspeitar que o líder de Mazaran deve ter caído sob o feitiço da entidade. É então que começa uma discussão entre esses dois pilares da comunidade. Dia insiste que devem o máximo respeito a alguém que alimentou seu povo quando estavam à beira da fome. Na verdade, ele devolve a pergunta ao ancião, perguntando o que ele teria feito na presença do Rei da Ruína. Mas até mesmo Molter não consegue encontrar uma resposta para isso. Então ele pede desculpas por seu desabafo ao guerreiro mais valente de sua tribo. A partir daqui, ele declara, como chefe dos Elfos Escuros Mazaran, que tratará pessoalmente dos assuntos com o Rei da Ruína. Afinal, Molter viveu por 2 séculos, ele com certeza pode pensar em algo. No final, tudo o que esses dois líderes querem é que seus povos encontrem a paz novamente. Enquanto isso, de volta aos chamados fundadores de Mainagra, Arthur repreende seu mestre por gastar muita mana para alimentar os Elfos Negros, lembrando-o de que eles precisam começar a construir sua própria nação, e isso significa conservar magia. Takuto, um pouco envergonhado apesar de seu ato caridoso, admite que agora precisa de sua companheira mais do que nunca. Ao ouvir isso, Arthur deixa sua pose de durona e entra em um modo extremamente apaixonado e submisso, como se uma única palavra gentil de seu mestre fosse suficiente para fazê-la derreter completamente. Enquanto isso, Takuto lamenta que simplesmente não conseguiu se comunicar adequadamente com os Elfos Negros. Não importa o quanto ele tentasse, as palavras simplesmente não saíam. Arthur confessa que achava que ele estava apenas tentando agir como um mestre misterioso que odeia longas falas e deixa seus subordinados lidarem com os detalhes, mas a verdade é que o garoto realmente não é muito bom em comunicação. Honestamente, ele nunca foi em sua vida anterior, e não é como se ele fosse de repente se tornar um mestre de retórica e carisma da noite para o dia. No dia seguinte, o ancião Molter pergunta ao jovem líder se ele está pronto para voltar ao lugar onde o Rei da Ruína o aguarda. Uma vez que o jovem elfo concorda, o ancião experiente fica preocupado sobre o que aquela entidade pode querer em troca de ajudar seu povo. Mesmo que Nadiv insista que nunca mencionou qualquer tipo de pagamento, o velho elfo sabe muito bem que seres malignos sempre esperam algum tipo de recompensa. De qualquer forma, ele entende que os Elfos Negros precisam da ajuda do rei para sobreviver. Dia concorda, apontando que mesmo que eles saíssem da floresta em busca de comida, ainda poderiam voltar de mãos vazias. Falando em deixar a floresta, Molter os lembra de que uma de suas esperanças é que o clã chegue ao continente negro e encontre um reino onde não serão caçados. Talvez essa seja a última chance deles. Dito isso, ambos os líderes concordam em uma coisa: o destino de seu povo está em suas mãos. Enquanto isso, o inseto que servia Takuto estava ouvindo cada palavra de sua conversa. O batedor rapidamente retorna ao seu mestre para relatar que os elfos sombrios chegariam em breve. Arthur já suspeitava que os elfos não conseguiriam carregar toda a comida que receberam em uma única viagem. Takuto, por sua vez, aponta que ter pessoas com culturas e tecnologias diferentes por perto poderia facilmente levar a conflitos. Na verdade, ele preferiria que eles apenas pegassem o resto da comida e fossem embora o mais rápido possível. A verdade é que ele teme não conseguir negociar com os elfos devido ao seu problema de comunicação, o que poderia causar mal-entendidos no futuro. Vendo isso,
Atto se oferece para lidar com as negociações em nome de seu mestre, o que também serviria para elevar a grandeza do rei. Quando a noite cai, Dianadiv chega perante o Rei da Ruína, acompanhado pelo ancião da tribo que se apresenta como Multer Cortal Mazaran, líder dos Elfos Negros. Antes de mais nada, Multer expressa sua gratidão pela generosidade do rei em fornecer comida ao seu povo, e então pede a honra de aprender seu grande nome. Cautelosamente, Atto olha para o rei, que dá um aceno de aprovação. Aproveitando a deixa, ela o apresenta como Aira Takuto, senhor do Apocalipse, soberano da ruína, e exige que ele seja tratado com a maior formalidade possível, deixando Nadiv visivelmente impressionado. Atto também se apresenta e Multer promete gravar os nomes de ambos na alma do seu povo. Observando silenciosamente, Takuto pensa que tudo está indo bem até agora, e Atto diz aos elfos que eles podem pegar sua comida e ir embora. Multer então pergunta como ele poderia retribuir o Rei da Ruína por sua ajuda, mas a elfa imediatamente dispensa, insistindo que nunca poderiam oferecer algo digno da grandeza do rei. Além disso, como o clã Mazaran não possui nada valioso o suficiente para igualar tal generosidade, Atto interpreta isso como uma atitude suspeita, o que torna a troca tensa. Ela questiona se os elfos estão planejando algo por trás dessa conversa vazia. Sentindo a tensão no ar, Takuto sussurra algumas coisas no ouvido de sua serva. Ela resmunga que esses elfos são péssimos negociadores e que se não deixarem o rei em paz, eles só causarão problemas e por isso devem ser aniquilados. Aumentando a voz, Atto declara que as cabeças deles ficariam perfeitas montadas em pilares. Takuto, enquanto isso, pede a todos que se acalmem, supondo que os Mazaran apenas queiram construir uma relação que beneficie a todos. Então talvez seja melhor aceitar alguma forma de compensação apenas para tranquilizá-los. Com isso, Atto se volta para os Elfos Negros e anuncia que o rei está disposto a aceitar um símbolo de gratidão por sua generosidade. Enquanto o alívio toma conta dos rostos dos Mazaran, Takuto percebe que o ancião deve ter suspeitado de uma armadilha, considerando a aliança maligna do Rei da Ruína. Captando essas dicas não ditas, Atto chama o velho de tolo por pensar que Aira Takuto é algum fantasma perverso ou espírito malicioso. Deixando isso de lado, já que ela não tem ideia do que realmente pedir em troca, ela pensa por um momento e decide que seria bom ouvir tudo o que os Elfos Negros sabem sobre o mundo além da floresta. Multer oferece compartilhar todo o seu conhecimento e Atto exige que o clã Mazaran deixe a floresta uma vez que seu pacto esteja cumprido. Dianadiv fica claramente abalado por essa exigência, e Takuto percebe imediatamente que ele é muito mais fácil de ler do que o mais velho. Multer admite que nada faria seu clã mais feliz do que ser permitido ficar na floresta, mas Atto não permitirá. Além disso, se os Mazaran quiserem manter as vidas poupadas, eles não devem falar sobre o que aconteceu aqui. Diante do peso deste ultimato, Dia parece pronto para protestar, mas Multer o acalma e retoma as negociações, expressando gratidão pela audiência com o rei e concordando com tudo que Atto propôs. Quando os Elfos Negros partem, Takuto se pergunta se isso é realmente a coisa certa a fazer. Se os Mazaran forem exilados, é provável que desabem em algum lugar ao longo do caminho, e certamente eles não vão simplesmente ficar parados e assistir sua própria queda, sabendo que o exílio pode muito bem significar morte. Com isso em mente, o Rei da Ruína estende sua mão e convida os elfos para se tornarem seus súditos. Indignado, Atto pergunta o que diabos o rei está pensando. Ele explica que estava considerando usar o sistema de refugiados. Afinal, Elfos Negros não são inerentemente bons ou maus, mas se forem aceitos como refugiados na civilização que Takuto planeja construir, e se as coisas funcionarem como no jogo, os elfos acabariam se tornando maus como eles. Atto concorda que é possível para seres de diferentes alinhamentos malignos coexistirem, mas aponta que os Elfos Negros não são nada parecidos com os principais cidadãos de Mainagra, os homúnculos, o que poderia criar atrito. Takuto admite que é arriscado, mas pede a Atto para lembrar como são os homúnculos, e se ela poderia viver com apenas essas criaturas como cidadãos, admitindo que é impossível suportar sua feiura e estupidez por toda a eternidade. Atto se volta para o Mazaran e anuncia a intenção de seu mestre de em breve fundar uma nação. Se os elfos estiverem dispostos a se tornarem cidadãos, serão protegidos pelo rei e prometidos felicidade eterna. Por último, mas não menos importante, Lamacenta revela tudo. Os Elfos Negros se tornarão seres malignos. Com isso, eles estão livres para escolher seu próprio destino, mas adicionando uma nota pessoal, Atto assegura-lhes que o lado deles é muito mais divertido do que parece. Na cena seguinte, enquanto caminhava em direção à tribo dos Elfos Negros, Atto continuava lembrando Takuto para tomar cuidado onde pisava, pois ele estava descalço. Ela destacou que, embora tenha demorado um pouco, os Mazaran finalmente concordaram em se tornar cidadãos de Mainagra, mesmo hesitando sobre a ideia de se tornarem maus no fundo. Eles sabiam desde o início que essa era a melhor opção. Eventualmente, o casal chegou à tribo e foi recebido pelo povo, todos ajoelhados em respeito. Alguns pareciam genuinamente animados ao verem aquela entidade misteriosa, enquanto um elfo até desmaiou ao sentir a névoa negra girando ao seu redor de perto.
Logo depois, Takuto foi levado a um trono, e Arthur formalmente deu boas-vindas a todos os elfos negros como cidadãos de Mainagra, que agora era oficialmente fundada. A partir daquele momento, a segurança de cada membro do clã Mazeran seria protegida pelo grande rei da ruína. Ainda confuso, Dia se perguntou se era só isso que aconteceria. Disseram-lhe que ele e seus companheiros se tornariam maus, mas ele não se sentia diferente. De repente, um ódio profundo surgiu dentro dele, uma raiva contra aqueles que haviam caçado, zombado e exilado seu povo de sua própria terra. Emily sentiu o mesmo. Ela declarou que odiava todos os seres vivos existentes. O mesmo sentimento podia ser visto nos rostos de todos os elfos da tribo. Em meio a tudo isso, Takuto se aproximou de Dia para perguntar se ele estava bem. E o líder Maceran percebeu que isso também era uma forma de felicidade, a alegria de ser cuidado. Então, com lágrimas nos olhos, todos os elfos saudaram o rei Era Takuto, com tanto entusiasmo que nem o próprio rei sabia por que todos estavam tão animados. Enquanto isso, Atulamicenta simplesmente sorria com orgulho e satisfação. Alguns dias após fundar a nação, Takuto olhou para o mapa do continente que Mutter lhe havia dado e murmurou que estava encurralado. Atu perguntou o que estava acontecendo. E debatendo-se no chão como uma criança fazendo birra, o líder reclamou que seu reino tinha a pior posição inicial possível. Já havia duas grandes nações no continente. A leste, o reino sagrado de Qualia, uma civilização humana devotada ao deus sagrado Arlus. E a oeste, Elna, um reino de elfos que adoravam a natureza. Se qualquer uma dessas nações descobrisse sua nação maligna ao sul, não restaria nada, nem uma única pedra de pé, especialmente porque Mainagra estava apenas começando e ainda era incrivelmente fraca. Para piorar as coisas, essas terras amaldiçoadas não tinham sequer um único recurso natural que pudessem explorar. Mas apesar de tudo isso, nem tudo eram más notícias. Mainagra tinha os homúnculos como sua população base. Eles não eram os mais inteligentes, mas eram felizes. E agora, pela primeira vez, a nação não precisava depender apenas deles, já que os elfos negros faziam parte do reino e podiam cobrir essas fraquezas. Falando nisso, as orelhas de Atu se mexeram. Ela anunciou que os elfos estavam de volta, prontos para relatar sobre o mundo exterior. Sem demora, o ancião tribal se encontrou com o rei da ruína junto com o outro líder élfico. Desta vez, Dia trouxe sua assistente Imlai, já que ela era inteligente e bem informada sobre lendas e os costumes de outras nações. Voltando-se para os planos futuros, Atu revelou que os Mazeran seriam designados para posições-chave na administração de Mainagra. Mutter supervisionaria os assuntos do Estado, já que ele podia usar magia e era uma posição de grande responsabilidade. Janajev lideraria os guerreiros de Mainagra, também assumindo a responsabilidade de recrutar novas forças. Dia aceitou entusiasticamente o novo papel e prometeu que, se o rei ordenasse, não mostraria misericórdia a nenhum inimigo, e exibiria seus corpos empalados como aviso. Ao ouvir isso, Takuto quase se sujou, deixando Dia genuinamente perplexo. Para acalmar as coisas, Atu explicou que Takuto preferia a paz. Com os papéis de todos definidos, Atu disse aos elfos para descansarem bem, e quando estivessem com boa saúde, começarem a construir casas. Vendo que Nadiev tinha se atrapalhado, Mutter expressou sua mais profunda gratidão ao rei e insistiu que, ao contrário de Dia, que só se orgulhava de seus músculos, o ancião provaria seu valor com sabedoria. Dia retrucou, prometendo mostrar sua própria vitalidade, algo que um velho como Mutter nunca poderia igualar. Sem saber o que dizer, Emily apenas mencionou que trabalharia duro, levando Atu a sussurrar para Takuto que essas pessoas pareciam um pouco obcecadas com o trabalho. Finalmente, ela perguntou se deveria ordenar a coleta de recursos, mas Takuto sugeriu desenvolver a área sem destruir a floresta. Ao ouvir isso, Atu virou-se para o ancião Mutter para perguntar se poderiam coletar madeira mantendo partes da floresta intactas. O elfo assegurou-lhe que sim. Seu povo sempre viveu em harmonia com a natureza. Ao ouvir isso, Dia ficou perplexa não apenas com o quão pacíficos esses elfos podiam ser, mas também pelo fato de que o rei da ruína queria proteger a flora e a fauna, apesar de ser considerado maligno. Mas isso não era tudo. Era Takuto declarou que seus cidadãos deveriam sempre estar reflorestando, embora fosse claro que os elfos negros não tinham ideia do que isso significava. Pensando na árvore tecnológica do jogo, Takuto supôs, com base no que ouvira até agora, que as pessoas neste mundo provavelmente estavam em um nível tecnológico em torno da construção de fortalezas. Atu perguntou se os elfos negros estavam familiarizados com termos como magia militar e os 6 elementos principais. Mutter respondeu que conhecia os 4 elementos principais, um conceito básico em magia. Emily acrescentou que nunca tinha ouvido falar de outra nação mencionar magia militar. Então Atu percebeu que este mundo ainda não havia alcançado o nível da tecnologia mágica de 6 elementos e estava atrasado em outras áreas também. Deixando isso de lado, o elfo explicou que o reflorestamento era a prática de plantar árvores onde elas foram colhidas para manter o meio ambiente.
Emily admitiu que essa estratégia não fazia parte da tradição deles, enquanto o ancião observou que, na realidade, levava séculos para as árvores amadurecerem após serem cortadas. Atu continuou dizendo que o reflorestamento é um tipo de tecnologia que requer todos os elementos principais, e que esse conhecimento vem, na verdade, de seu poderoso rei, Era Takuto. Na verdade, ela faz questão de deixar todos saberem que o rei deles é 100 vezes mais incrível do que qualquer um poderia imaginar, e Takuto não pode deixar de se sentir um pouco envergonhado com todos os elogios. Ainda assim, Atu insiste que a sabedoria do seu governante abrange inúmeros campos e que o povo de Mainagra é abençoado por receber seu favor. Emily pergunta se as maçãs que eles receberam também são uma invenção do rei, e Atu, sem hesitar, confirma que são, e então acrescenta casualmente que as uvas também são criação dele. Falando nisso, Emily diz que plantou as sementes daquela fruta roxa e mal pode esperar para vê-las crescer. Nesse momento, Takuto percebe que poderia usar a produção de emergência para criar coisas que nem existem no jogo, como pólvora, metais e petróleo. Assim que o rei percebe isso, a nação de Mainagra recebe o privilégio divino, a habilidade do governante de produzir qualquer coisa que ele conheça, com os custos de mana variando conforme a complexidade do item. No momento seguinte, um grupo de soldados guardava figuras religiosas em uma região coberta de neve. Um deles comentou que, pelo que ouviu, dizia-se que o santo possuía um poder especial, embora ele realmente não acreditasse nisso. O outro soldado apenas disse para ele esperar e ver. Mal as palavras saíram de sua boca, uma horda de goblins atacou o grupo. O santo avançou, preparando-se para punir os invasores por perturbar a paz do santo reino de Qualia, e pelo pecado de abandonar o santo deus Alos. Com um único movimento de seu cajado, ela conjurou uma chama extraordinária que eliminou os monstros, fazendo o céu se abrir magicamente e encher o campo com belas flores. Segundo um oficial da expedição, esse poder é parte da razão pela qual a nação de Qualia consegue manter o mal afastado e manter boas relações com a nação élfica. A santa enterra seus inimigos em chamas e os despede com flores. Ela é uma das 7 grandes salvadoras do continente Iturúgia, Santa Celina dos Enterros Floridos. Ao lado dela, o cardeal anunciou que já havia enviado os paladinos para as aldeias próximas. A santa, no entanto, mencionou a profecia ominosa do Apocalipse nas Terras Amaldiçoadas, insistindo que paladinos deveriam ser enviados para investigar também. Mas o cardeal recusou categoricamente, mostrando qualquer interesse nas Terras Amaldiçoadas. Ao sul do continente negro estava fora de questão, e o centro nunca autorizaria o uso de paladinos para tal missão. Mesmo assim, a santa decidiu investigar por conta própria, levando o homem a lembrá-la de que ela não era mais apenas uma simples garota de aldeia. Vendo que ela não seria dissuadida, ele finalmente concordou em enviar os paladinos sob seu comando pessoal. Com isso resolvido, o cardeal se afastou, murmurando insultos sobre a santa caipira, enquanto ela permanecia focada apenas em salvar o povo daquela região. Enquanto isso, nas Terras Amaldiçoadas, Ataro ou Maier incitavam o povo a trabalhar e começar a reconstruir a nação. Parte disso foi a construção do trono onde o rei Takuto se sentaria, e logo revelaram à Câmara do Conselho que abrigaria o assento mais adequado para o soberano. A elfa estava tão animada, ela acreditava que Minogra em breve se tornaria poderosa o suficiente para governar a Terra e perfurar os próprios céus. No meio disso, os administradores élficos se apresentaram ao rei conforme planejado para dar início à reunião do Conselho. Emílio entregou ao líder da nação um conjunto de vestes para que ele pudesse finalmente dizer que estava vestido como um verdadeiro rei. Com isso feito, Ateu anunciou que era hora de discutir políticas internas. Embora Takuto parecesse muito mais interessado em admirar sua nova roupa do que em decidir o futuro da nação. Embaraçado, seu assistente decidiu primeiro discutir as coisas entre eles e só consultar o rei em certos pontos-chave. À medida que a reunião começava, Molter perguntou qual edifício deveria ser erguido primeiro. Dia explicou que eles já haviam começado a preparar o terreno, nivelando o solo e podando galhos. Ateu respondeu que o primeiro projeto seria uma instalação de produção de alimentos. Afinal, ninguém pode travar uma guerra de estômago vazio. Molter se perguntou se o rei não poderia simplesmente usar seus poderes para criar um suprimento infinito de comida. Lamacenta se ofendeu com a mera sugestão de que o líder da nação deveria ficar fazendo isso o tempo todo. Além disso, ela destacou que ainda teriam que descobrir como distribuir a comida à medida que a nação crescesse. Depois que Molter se desculpou, o assistente do rei colocou uma planta estranha na mesa que fez os outros elfos recuarem. Ela explicou que era uma árvore de carne, uma das instalações de produção de alimentos da sua civilização. Ela produz uma carne misteriosa, que tem gosto de carne humana. Molter admitiu que nem todos poderiam lidar com comer carne humana todos os dias, mas Ateu disse que eles apenas plantariam essas árvores para começar, e Takuto reconheceu que todos têm gostos diferentes. Ateu acrescentou que precisariam de uma cabana para gerenciar a árvore de carne e de um depósito para armazenar a comida. Emily ficou encarregada disso. Então, a própria árvore falou com uma voz assustadora: "Seja gentil comigo", fazendo Emily entrar em pânico. O próximo tópico na agenda do conselho era pesquisa.
Na visão de Lamacenta, como uma pequena nação, eles precisavam urgentemente adquirir tecnologias mágicas avançadas, um sentimento que o rei compartilhou com entusiasmo. Molter confessou que também estava feliz em estudar magia, já que era uma paixão dele. Ele perguntou que tipo de magia eles pesquisariam, e Atiel não hesitou: magia militar. Ela explicou que a magia normal só poderia atingir dezenas de uma vez, enquanto a magia militar poderia dizimar exércitos de milhares, remodelar a terra e oferecer todos os tipos de vantagens estratégicas. Molter e Dia ficaram maravilhados que tais feitiços existissem, e Ateu confirmou que precisariam selecionar alguns magos talentosos para liderar a pesquisa. Takuto assegurou-lhes que não era uma tecnologia particularmente difícil, então deveria ser desenvolvida rapidamente. Com isso, o ancião Molter assumiu entusiasticamente a responsabilidade de pesquisar magia militar. O último ponto da agenda era o planejamento militar. Dia apontou que primeiro precisavam organizar um exército. Takuto respondeu que não se concentrariam nisso por enquanto. E Lamacenta explicou que exércitos não produzem nada, apenas consomem recursos. Dia entendeu, mas lembrou a todos que o grupo atual de guerreiros não era suficiente para proteger o rei. Para piorar, Molter revelou que tanto ele quanto Dia tinham recompensas por suas cabeças como líderes dos Elfos Negros. Diante dessa situação, o rei Takuto declarou que eles criariam um herói. Atiel adorou a ideia de que o herói poderia ser caro para produzir, mas praticamente não teria custos de manutenção. Dia perguntou o que exatamente seria esse herói, e o elfo explicou que em Mainagra há vários heróis que servem ao rei. Todos eles são poderosos e possuem habilidades únicas. Embora sejam todos monstros por si só, há várias condições que devem ser atendidas para invocá-los, mas em breve eles devem conseguir chamar pelo menos um. Além disso, como o rei lembrou a todos, exércitos são caros e chamam muita atenção. Por isso, criar um herói poderia ser uma jogada inteligente. Mainagra precisava permanecer o mais discreta possível enquanto ainda era pequena. E assim, eles decidiram criar um herói e dar a Dianagive a tranquilidade tão necessária. Depois de tomar essa decisão, Takuto comenta que, honestamente, discutir políticas internas é na verdade meio divertido. Deixando isso de lado, ele reflete que eles também estão coletando mana dos seus cidadãos, o que significa que as reservas de mana da nação estão em boa forma. A quantidade que eles coletam está diretamente ligada à felicidade do povo, então quanto mais felizes os cidadãos, mais a nação prospera. Em última análise, é dever do governante levar seu povo ao auge da felicidade. Enquanto isso, no reino sagrado de Qualia, um guerreiro chamado Loneus tem sua oração interrompida por algo que aparentemente é uma emergência, e ele não está satisfeito com a falta de respeito de Verdil por este lugar sagrado. Enquanto Loneus guarda seu anel de pingente na túnica, Verdil brinca que a aliança do homem deve ter se transformado em um amuleto da sorte. Ele pergunta os nomes da esposa e da filha de Loneus, mas Loneus o ignora, dizendo que isso não tem nada a ver com a missão deles. Verdil insiste explicando que um paladino de alto escalão está exigindo uma resposta. Relutantemente, Lonius responde que sua esposa se chama Márcia e sua filha é Mina. Satisfeito, o superior observa que eles viajarão por alguns dias e brinca que estava planejando provocar Lonius se ele começasse a chamar o nome de sua esposa ou filha enquanto dormia. Indiferente à zombaria, Lonius aponta que, segundo rumores, a pessoa envolvida na missão deles é bastante rude, mas inegavelmente habilidosa e realizada. De qualquer forma, Verdil está irritado por ser enviado ao continente negro, mas Lonius explica que é porque eles precisam investigar uma revelação que a Santa Celina recebeu. Se tiverem sucesso, ganharão algum favor com o Congresso da Província do Sul, mesmo que como paladino de menor patente, Lonius seja o primeiro a ser culpado se algo der errado. Sobre a missão em si, Verdil lamenta que sua unidade seja pequena demais para lidar com algo tão delicado quanto uma revelação, já que são apenas os dois, e lhes foi dito para completar o resto do grupo com mercenários. Lonius concorda que é raro para eles investigar fora de suas fronteiras e não há nem diretrizes sobre o tamanho das forças que enviam. Verdil não pode deixar de se perguntar o que os figurões estão pensando enquanto Lonius reflete que, mesmo entre o clero e os paladinos, é impossível saber o que está acontecendo nos bastidores. Claramente, deve haver uma razão para terem forçado Verdil a se juntar a ele pouco antes da partida. Ao saírem do prédio, a dupla encontra um grupo de soldados que saúdam o chefe Lonius. Verdil supõe que seu parceiro deve ter contratado esses mercenários, e de repente ele está muito mais motivado para terminar esse trabalho. Lonius considera que, apesar da atitude de Verdil, ele ainda é um paladino de alta patente, o que definitivamente aumentará as chances de sobrevivência da equipe. De volta a Mainagra, as coisas parecem estar indo bem. Takuto observa todo o processo se desenrolar, seus olhos cheios de alegria e esperança para o futuro. Ele já viu visões de sua civilização começando e ganhando impulso no jogo inúmeras vezes antes, mas agora ele pode testemunhar isso em primeira mão, como se fosse a vida real, e isso é simplesmente incrível. Logo depois, ele e Atu são levados por Enli para visitar na área residencial da nação. De acordo com o guia deles, os Elfos Negros são especialistas em construir casas no topo das árvores,
mas como tem priorizado as árvores de carne, poucas casas foram construídas até agora. Pelo menos as árvores de alimento estão crescendo bem, e o armazém de alimentos deve ser concluído em breve. Enli também menciona que no Instituto de Pesquisa Mágica, o ancião Molter está reunindo aqueles com talento mágico para iniciar algumas novas pesquisas. Além disso, eles descobriram uma fonte de água nas proximidades e estão considerando construir um aqueduto. No momento, o edifício onde o rei fica também serve como escritório público para a papelada, mas com o tempo eles formarão uma equipe administrativa adequada. Por enquanto, no entanto, isso é o melhor que eles podem fazer com o que têm. Takuto está satisfeito com a iniciativa e engenhosidade de sua subordinada. Ela até lidou com coisas que ele nunca pediu. E mais importante, os elfos negros que antes estavam tão magros e exaustos agora estão cheios de vida. Enli, um pouco ansiosa, pergunta o que o rei acha de tudo, já que todos têm trabalhado tanto para retribuir a misericórdia que ele lhes mostrou. Takuto a assegura de que ele acha tudo incrível e diz que está feliz em receber os elfos negros como cidadãos. Sobrecarregada por ser reconhecida por seu trabalho árduo, Enli cai em lágrimas. Depois de recuperar a compostura, ela aponta que as árvores de carne estão quase prontas para a colheita, tudo graças às ferramentas agrícolas que o rei forneceu. Com uma voz assombrosa, uma das árvores afirma que seu fruto está quase maduro o suficiente para comer, causando arrepios em Enli, enquanto Atu, empolgada, celebra que finalmente garantiram comida suficiente para sustentar os residentes de Mainagra. Enli então quer mostrar aos seus superiores a fonte de água que mencionou anteriormente. No caminho, enquanto atravessam a floresta, ela sente algo estranho na mata e suas suspeitas são confirmadas quando chegam à água. Jia e Molter chegam logo depois para avaliar a viabilidade de construir um aqueduto, mas Enli revela, infelizmente, que a água não é mais boa. Molter examina a cor e concorda, mas Atu toma um gole e declara que está perfeitamente boa. Os elfos negros ficam surpresos, mas Atu os lembra que este lugar é conhecido como as Terras Amaldiçoadas, e isso é prova de que a área realmente se tornou parte do domínio de Mainagra. Takuto pede aos elfos que respirem fundo, e ao fazerem isso, sentem suas mentes ficarem mais aguçadas e seus corpos visivelmente mais fortes. Atu explica que as Terras Amaldiçoadas beneficiam seres malignos enquanto prejudicam aqueles que são neutros ou bons. Ao ouvir isso, Dianadiv bebe a água e não encontra nada de errado com ela. Takuto aponta que este território conquistado é perfeito para defesa e em breve cada pedaço de terra pertencente a Mainagra será igual. Grato pelo imenso poder do rei, o ancião Molter observa que a única desvantagem é que essa transformação torna mais fácil para os inimigos identificarem o território de Mainagra, um problema que só aumentará à medida que eles se expandirem. Mais uma vez, Jia insiste que eles precisam formar um exército. Impassível, Atu lembra a todos que eles estarão criando um herói, ao que Molter admite com alguma confusão que não faz ideia do que isso significa. Quando o momento foi oportuno, Atu Laimicenta achou mais fácil mostrar o que queria dizer do que continuar explicando. Sem aviso, escuro. Tentáculos mágicos dispararam de suas costas, cortando as árvores atrás dela como lâminas. Após essa demonstração, a elfa revelou que ela mesma era uma heroína, e que o que acabaram de ver não era nada comparado ao que ela poderia fazer em seu auge. Em outras palavras, heróis têm o poder de aniquilar exércitos inteiros sozinhos. Takuto explicou que os heróis só ficam mais fortes com o passar do tempo, mesmo que mal mexam um dedo. Então, enquanto conseguirem se manter isolados, Atu sozinha seria suficiente para defender a nação por agora, e, a cada dia que passa, ela se tornaria ainda mais formidável. Ainda assim, após a pequena demonstração de sua subordinada, o rei não pôde deixar de reclamar que ela não precisava destruir metade da floresta apenas para provar um ponto. Mais uma vez, o imenso poder do rei Ira Takuto e de Atu Laimicenta deixou os elfos negros impressionados. Completamente conquistados, eles prometeram construir um palácio digno de seu rei o mais rápido possível. Na verdade, Takuto não se importava muito com a ideia de viver em um palácio, ele achava que poderia viver em uma casa comum como todo mundo. No entanto, os elfos negros ficaram escandalizados com a ideia. A ideia de que o governante supremo se contentaria com o mesmo padrão de seu povo os encheu de culpa. Enquanto Takuto coçava a cabeça, Atu apontou que, claro, construir um palácio seria caro, mas também poderia gerar recursos, e pelo que ela podia perceber, isso aumentaria a felicidade dos cidadãos também. Com isso, Takuto admitiu que uma vez ele realmente quis um castelo flutuante, então talvez ter um palácio não fosse tão ruim assim. Os elfos negros ficaram fascinados com a ideia de um palácio voando pelo céu. Algo que, até pouco tempo atrás, teria parecido completamente impossível. Mas depois de tudo que testemunharam, começaram a acreditar que, com seu rei, até mesmo uma cidade voadora poderia um dia existir. Mais uma vez, os elfos caíram de joelhos e juraram servir ao seu senhor com tudo o que tinham, rezando pela prosperidade eterna de Mainagra. Takuto, por sua vez, estava visivelmente envergonhado com toda a atenção, mas como todos pareciam motivados, ele os encorajou a manter o ritmo e continuar construindo a nação pouco a pouco.
Enquanto isso, após reunir a equipe de expedição, Verdil elogia Lônios por conseguir reunir tantos mercenários, especialmente considerando que a maioria deles está atualmente no norte lidando com a perturbação do norte. Este distúrbio começou quando bárbaros apareceram de repente na província do norte do Santo Império de Qualia, saqueando vilarejos e causando danos massivos. O Santo e o exército imperial foram enviados para lidar com o caos, mas as coisas ainda estão longe de estar sob controle. Um mercenário chamado Bargo esboça um sorriso astuto ao mencionar a situação. Loneus rapidamente diz a ele para não agir como se isso não fosse com ele, mas Bargo apenas dá de ombros, insistindo que não é problema dele de qualquer forma. Surpreso, Virtil pergunta se a equipe de Bargo não planeja ir para o norte, dado o quão generoso é o pagamento. Bargo explica que ninguém está disposto a arriscar o pescoço depois que rumores confirmaram que há uma bruxa envolvida no conflito. De qualquer forma, Virtil encerra o assunto, lembrando a todos que o caminho dele segue para o sul, nas Terras Amaldiçoadas, onde ninguém realmente sabe o que vão encontrar. Enquanto isso, nas profundezas das Terras Amaldiçoadas, uma figura fantasmagórica perambula pela floresta sombria, rosto escondido sob um manto com capuz. Quando a noite cai, o grupo se acomoda em uma taverna. Loneus menciona a bruxa de antes, curioso se os rumores são verdadeiros. Bargo ignora, dizendo que é apenas fofoca. As pessoas adoram culpar o caos do norte em algum tipo de monstro. O paladino intervém, chamando isso de ridículo, especialmente porque a própria santa está cuidando do caso. Bargo concorda, dizendo que o boato foi provavelmente inventado por hereges, mas, quando ele está prestes a continuar, Virtil diz para ele parar. A esta altura, o paladino está claramente bêbado e pede outra rodada, levando Bargo a perguntar se ele já não teve o suficiente. Virtil mantém sua posição, citando: "Depois de cuidar do sofrimento das pessoas em sua própria casa, antes de sua família, você pode deixar de lado suas vestes." Em outras palavras, uma vez que o trabalho do dia está feito, não há problema em relaxar um pouco. Loneus, conhecendo as escrituras de cor, corrige-o, apontando que o santo deus Arlos apenas quis dizer que estamos dispensados de nossos deveres sagrados em torno da família, não que é uma desculpa para beber. Imperturbável, Virtil diz que está pronto para um bom e velho debate religioso. Mas nesse momento a garçonete chega com outra caneca e um sorriso radiante iluminando seu rosto. Enquanto isso, Bargo volta ao trabalho. Ele aponta que há 2 paladinos se esforçando para investigar as terras amaldiçoadas do continente negro e ele quer saber o que é tão importante lá. Porque se for realmente algo como uma bruxa, ele e seus homens estão fora. Virtil garante a ele que não é o caso. Na verdade, trata-se de elfos negros que fugiram para aquelas terras, e as autoridades de Qualian estão preocupadas que eles possam causar problemas. Bargo acena a incompreensão. Essa raça de elfo é infame por assassinatos e maldições. Loneus acrescenta que eles podem se tornar uma ameaça se ficarem mais fortes em segredo. Mas Virtil diz para ele não se preocupar, eles estão lá apenas para investigar desta vez, e se as coisas derem errado, podem simplesmente fugir. Bargo fica aliviado ao ouvir que isso faz parte do plano, mas o outro paladino questiona se essa é realmente a maneira que um guerreiro de Deus deve agir, já que juraram dar suas vidas para combater o mal. Virtil contrapõe que buscar glória não é o objetivo. Às vezes, é preciso dar um passo atrás para poder dar 2 à frente. Afinal, todos aqui têm família esperando por eles, e isso já é motivo suficiente para ter cuidado antes de mergulhar de cabeça no perigo. Dito isso, o paladino se pergunta quando se tornou o velho bêbado que dá conselhos a todos. Sacudindo a cabeça, ele levanta sua caneca e propõe um brinde à expedição ao continente negro. Com um suspiro profundo, Loneus agarra seu anel de pingente e pede ao deus sagrado Arlos que cuide de todos eles. Enquanto isso, no continente negro, Eratacuto reúne os elfos para um evento que nenhum deles entende bem. Ele empilha uma montanha de frutos de carne da árvore de carne. Então lança um feitiço sobre ela, transformando lentamente a pilha em um inseto de pernas longas. O ancião Multer fica atônito. Ele nunca imaginou que o rei pudesse criar nova vida. A Tula Macenta aproveita a oportunidade para fazer um discurso orgulhoso sobre o poder incomparável do Rei da Ruína, destacando que isso é apenas uma pequena amostra do que ele é realmente capaz. Se o povo de Mainagra permanecer dedicado e feliz, isso despertará todo o potencial do rei. É dever de todos, ela diz, mostrar sua devoção absoluta ao mestre Takuto. Assim que a multidão se dispersa, Takuto parece aliviado por o ritual ter corrido bem, e Atu o elogia por ter conseguido produzir o inseto da maneira correta. Os dois também estão surpresos com a facilidade de reunir os recursos necessários. Mas o que é ainda mais importante agora, após este último ritual, é que sabem que podem criar novas unidades, o que significa que da próxima vez poderão tentar uma invocação de herói, embora precisem acumular mais mana primeiro. Ainda assim, com 2 heróis, eles terão muito mais confiança em sua força militar. Animada, Atu pergunta quem Takuto irá invocar primeiro, e sem hesitar, ele responde: Iu, a rainha dos insetos, uma das orgulhosas heroínas de Mainagra, capaz de fortalecer todas as unidades de insetos, transformando insetos de pernas longas em combatentes de linha de frente e produzindo larvas para aumentar a força de trabalho.
Em resumo, Yu é inestimável tanto em batalha quanto para assuntos domésticos, tornando-a a heroína perfeita para este estágio inicial, quando fortalecer-se é tudo. Deixando isso de lado, e é claramente a questão estratégica mais importante, Takuto lembra que os outros heróis têm personalidades terríveis. Atu concorda, já que o resto são um bando de maníacos egocêntricos e lunáticos depravados, todos obcecados com a dominação mundial. Takuto esclarece que não quer dizer que nunca convocará esses tipos, apenas que prefere evitar por enquanto. Sua principal prioridade é encontrar um pouco de paz. No dia seguinte, quando a noite se aproximava, o grupo de expedição liderado pelos 2 paladinos de Qualia encontrou um gigante da colina. Loneus não esperava nada menos do que isso do continente negro. Ele ordenou que os mercenários preparassem seus arcos, mas Virtil assumiu a responsabilidade por esta luta. Não havia tempo a perder. Avançando sozinho, ele sacou sua arma e começou uma oração, canalizando a arte sagrada da espada. Enquanto Bargo estava visivelmente confuso, Loneus explicou que essa era a técnica secreta de Qualia, entrelaçando orações em seu manejo de espada para invocar poder divino. Enquanto isso, Virgil foi atacado pela enorme clava do gigante, mas conseguiu cortar a arma ao meio com sua espada abençoada. Lonius acrescentou que os paladinos que recebiam poder divino tinham suas habilidades físicas grandemente aprimoradas, o próprio poder de destruir o mal preenchendo seus corpos. Após uma série de golpes rápidos, Virtil desferiu um golpe direto no peito do gigante da colina, rasgando-o. De acordo com Lonius, para um paladino de alta patente, esse nível de poder estava no mesmo patamar de um dragão menor. Em outras palavras, monstros como o que eles acabaram de enfrentar não tinham chance. Quando Virtil derrotou o inimigo, os mercenários ficaram sem palavras. Lonius elogiou seu companheiro, dizendo que com uma força dessas, eles terminariam a missão sem nenhum problema real. Virtil, no entanto, não parecia tão certo e saiu, não prestando muita atenção aos elogios. De volta às terras amaldiçoadas, Takuto estava prestes a se deliciar com alguma comida de rua gordurosa, quando Atu questionou por que ele não comia refeições mais saudáveis. Não que houvesse algo de errado com a comida lixo ocasional, mas talvez ele pudesse comer algo mais nutritivo de vez em quando. Takuto admitiu que estava cansado de tudo isso quando foi hospitalizado. Ele não tinha comido nada além da pior comida possível, tudo em nome da saúde. Falando nisso, a verdadeira preocupação do rei era com o elfo, que parecia viver exclusivamente de salada, uma dieta estranha para alguém supostamente alinhado com o mal. Deixando esse assunto de lado, Takuto destacou o quanto os elfos estavam trabalhando duro para construir o palácio, o que o lembrou de que deveria chamar Molter e os outros para uma reunião. Graças aos insetos de pernas longas, Takuto agora tinha uma noção muito melhor da terra ao redor da floresta. Portanto, fazia sentido obter a perspectiva dos elfos sobre o que fazer a seguir. Atu se perguntou se o rei estava preocupado com a cidade vizinha, já que ela não fazia parte de Qualia, o que significava que seu alinhamento não era necessariamente bom. Na verdade, o elfo suspeitava que ela pertencia a alguma nação neutra a leste. Seria sensato decidir como lidar com isso. Como eram os mais próximos, provavelmente seriam os primeiros a descobrir a existência de Minogre. Takuto estava realmente feliz por serem neutros. Se fossem bons, as negociações seriam impossíveis. Na verdade, ele achava que isso poderia funcionar a seu favor. Mas seu assistente sabia muito bem que ser otimista sobre uma ameaça potencial era basicamente levantar a bandeira para o desastre. E falando em desastre naquele momento, Atu sentiu um grupo armado se aproximando da floresta. Não querendo atrair atenção, ele ordenou a Atu que os afastasse da forma mais pacífica possível. Mas se isso não fosse uma opção, ela estava livre para fazer o que fosse necessário. Na entrada das terras amaldiçoadas, o grupo de mercenários se preparava para entrar sob a liderança dos 2 paladinos de Qualia. Mas, assim que se aproximaram da borda da floresta, uma mulher apareceu, vestida com um manto preto que cobria quase todo o seu corpo. Virtil exigiu saber quem ela era. A jovem se apresentou como uma elfa negra que havia fugido para a floresta para sobreviver. Ela perguntou o que trouxe os paladinos de Qualia aqui, mas Virtil se recusou a revelar seu propósito, questionando em vez disso a presença dela na floresta. Ela respondeu simplesmente que estava vivendo com outros que passaram por dificuldades semelhantes. Virtil achou curioso que uma elfa buscasse refúgio em um lugar tão miserável. De qualquer forma, ele revelou apenas que tinham negócios na floresta. A elfa os instou a voltar, Lonius tentou se inserir na conversa, insistindo que eram homens reconhecidos por Deus, mas Virtil rapidamente o silenciou. Ele era quem estava falando agora. Lonius, ferido pela repreensão pública, ressentia-se de ser colocado em seu lugar quando não tinha feito nada de errado. Virtil insistiu que não podia simplesmente dar meia volta e ir embora porque a elfa havia pedido. Mas ela implorou por misericórdia, explicando que seu povo estava apavorado, tendo suportado uma longa e dolorosa jornada para finalmente encontrar um lugar para viver em paz. Vendo o quanto ela era persistente, Virtil se perguntou se havia algo escondido na floresta. Ela garantiu que não havia nada além de paz e tranquilidade. Ainda assim, ela queria saber por que ele estava tão obcecado com uma simples floresta escura. Finalmente, Virtil revelou tudo. Eles estavam lá por causa de uma revelação divina que alertava sobre uma calamidade na área, e não podiam partir sem confirmar o que realmente estava acontecendo.
Lonius, chocado, lembrou-lhe que isso deveria ser um segredo de estado, mas Virtil o silenciou mais uma vez. Mesmo que fosse um segredo, às vezes não havia escolha a não ser falar. Lonius sabia que compartilhar uma revelação divina sem permissão era uma grave violação de confiança, então prometeu relatar isso às autoridades quando retornassem. Mesmo após saber sobre a revelação, a Elfa Negra recusou-se a deixar os paladinos entrarem na floresta. Mesmo sabendo que eram homens enviados em nome de Deus. Com seus olhos carmesim brilhando, ela insistiu que não havia nada a temer nessas terras, e que os paladinos deveriam voltar de onde vieram. Lonius suspeitava que ela estava usando magia negra para manipular a situação, e ficou ainda mais convencido de que havia uma calamidade iminente. Virtil, por outro lado, parecia estar caindo sob o feitiço dela, quase pronto para cancelar a missão por causa das palavras dessa estranha. Então Virtil pediu à Elfa que jurasse perante Deus que não havia nada de errado com a floresta. Quando ela o fez, ele decidiu que iriam embora. Lonius não podia acreditar que seu companheiro estava acreditando nisso, mas o outro paladino realmente acreditava que esses elfos só queriam viver em paz. Lonius insiste que pode sentir a energia maligna emanando daquele homem. Simplesmente não há como alguém assim ser confiável. Mas seu companheiro lembra-lhe que a confiança é um dos pilares de sua fé e que Lonius não deve deixar o medo abalar suas crenças. Aumentando a voz, Virtil grita que não há nada de errado com esta floresta e que isso é simplesmente o que sua investigação revelou. Com isso, o homem se vira para ir embora. Então, seu companheiro deduz que ele está abandonando a missão e o destitui do comando ali mesmo. Virtil se vira abruptamente, exigindo saber o que ele pensa que está fazendo. O jovem paladino bate o pé e argumenta que não só Virtil revelou a profecia, mas agora está prestes a partir sem sequer investigar o território, zombando da vontade de Deus. A partir de agora, diz Lonius, ele assumirá o comando e a investigação prosseguirá imediatamente, aqui nas Terras Amaldiçoadas. Quando o Bargo responde a este desafio como se Lonius fosse realmente o líder, Verdil o confronta. Mas o chefe mercenário explica que Lonius é quem está pagando seu grupo. A elfa implora para que reconsiderem, mas Lonius ordena que seus homens a contenham. Por outro lado, Verdil ordena que ninguém toque em alguém tão indefeso. Então, mesmo que a autoridade tenha sido tecnicamente dividida entre os dois paladinos, a Tula Mizenta vê que sua tentativa de mediação falhou e decide tentar uma abordagem diferente. Na cena seguinte, Lonius acorda sobressaltado com sangue nas mãos. À medida que a realidade se impõe, ele vê Verdil diante de uma bruxa, a própria criatura responsável por massacrar os mercenários de maneira tão brutal. A Tula lamenta que as coisas estavam indo tão bem, mas infelizmente nem tudo na vida sai como planejado. Imediatamente, Verdil ordena que Bargo fuja para o reino e relate o que acabou de acontecer. Mas o líder dos mercenários revela que essa criatura já eliminou o mensageiro deles. Atu provoca seus inimigos, anunciando que ela é a calamidade que eles estavam procurando e que agora está bem diante deles. Lonius parece visivelmente abalado diante de uma figura tão ameaçadora. Mas Verdil permanece firme, deixando claro para seus subordinados que tudo o que resta para eles agora é lutar. Ele exige que todos entrem em formação de batalha. Atu continua provocando, como se atacá-la fosse uma escolha ridiculamente tola e sem sentido. Ignorando as palavras da criatura, Verdil ordena que os mercenários lancem uma chuva de flechas em seu alvo. Em resposta, Lamizenta usa seus tentáculos para desviar cada projétil, protegendo-se completamente e não sofrendo nenhum dano. Aumentando a zombaria, ela grita sobre o quanto está adorando cada segundo disso. Nesse momento, o Paladino Sênior começa a sentir nos ossos o quão ruim as coisas realmente estão. E Atu concorda plenamente, especialmente porque eles poderiam ter escolhido fugir se não fosse pela teimosia deste paladino mais jovem, que decidiu colocar sua fé tola acima das vidas de seus camaradas e da sua própria. Com o poder e a maneira de falar da mulher elfa, Verdil começa a pensar que ela deve ser uma bruxa. Lonius pergunta o que isso significa, e o líder confessa que estava sob ordens rigorosas para manter isso em segredo. Mas, no final, ele deveria ter contado tudo a todos. Segundo ele, sempre que o santo recebe uma revelação e os escalões superiores a confirmam, esse tipo de monstro é oficialmente considerado uma calamidade e rotulado como uma bruxa. Na verdade, o caos no norte também está sendo causado por uma dessas criaturas. Sem paciência para a conversa, a Tula Mizenta ameaça encerrá-la. Então Verdil ordena que os mercenários recuem, deixando ele e Lonius para enfrentar a bruxa sozinhos. Dito e feito, os dois canalizam sua fé, abençoando suas espadas para lhes dar uma vantagem contra inimigos das trevas. Confiante em sua força, Atu libera seus tentáculos contra a dupla, convencida de que será suficiente para derrotá-los. Mas os homens rapidamente mostram que esta batalha não será tão simples. Confiando em suas bênçãos e habilidades, a dupla consegue cortar 2 dos tentáculos de sua inimiga, algo que ela claramente não esperava. Depois disso, Verdil diz ao seu companheiro para se concentrar em cortar o resto, insistindo que esse é o único caminho para a vitória. Com essa estratégia em mente, Lonius e Verdil continuam a cortar os membros da bruxa.
e por um momento parece até que eles podem vencer. Para virar o jogo, Atu agarra violentamente 2 mercenários e os usa como reféns, garantindo que suas 2 últimas tentáculos não possam ser cortadas. Mesmo tendo subestimado os paladinos, essa nova ideia parece suficiente para evitar sua derrota. Afinal, homens de Deus nunca matariam os seus próprios. Apesar da dor, Verdil mantém o plano e diz a Lônios para se concentrar apenas nos tentáculos, porque todo o reino está em risco se essa bruxa sobreviver. O propósito deles agora é muito maior do que qualquer luta pessoal que estejam enfrentando neste momento. Então, os dois retomam o ataque, cortando tanto os tentáculos quanto os mercenários que haviam sido feitos reféns. Em vez de entrar em pânico, Atu Lamicenta solta um sorriso arrepiante e perverso, deixando claro que estava apenas brincando com seus inimigos o tempo todo. Ela nunca esteve em perigo real, e deixá-los acreditar que tinham uma chance era apenas sua maneira de se divertir. Com inúmeros outros tentáculos que pode conjurar à vontade, a bruxa perfura Verdil em várias partes do corpo, condenando o paladino sênior à morte. Com seu último suspiro, ele diz a Lônios para correr até que Lamicenta deixa seu corpo cair no chão, sangue se espalhando por toda parte, sem deixar dúvidas de que este era o fim para o paladino. Olhos arregalados e apavorados, Lônios pergunta como isso é possível, e Atu responde, pingando sarcasmo, que ela nunca disse que tinha apenas 6 tentáculos. O olhar de horror em seus olhos se aprofunda quando o jovem guerreiro percebe que a bruxa estava apenas brincando com eles desde o início. E todos os mercenários agora refletem o terror do paladino diante deste ser monstruoso. Lônios ordena que Bargo e seus homens se dispersem em todas as direções, para que o reino pelo menos saiba o que está acontecendo nas terras amaldiçoadas. Atu Lamicenta resmunga que agora terá apenas mais trabalho a fazer, observando os homens fugirem em pânico como um enxame de formigas dispersas. Enquanto isso, Lônios avança como a última linha de defesa para seu reino. Quando ele ataca com sua espada abençoada, percebe que a Elfa Negra está empunhando a mesma arma com o mesmo poder sagrado, o que o abala ainda mais. Sempre cínica, ela explica que roubou as técnicas do paladino ao matá-lo. Mas isso não é tudo. Em uma verdadeira demonstração de crueldade e força, ela revela que não apenas roubou suas habilidades, mas também todas as suas memórias e sentimentos. Todo o esforço que ele fez para se tornar um oponente tão formidável, um verdadeiro representante de Deus, agora pertence à bruxa. Ela se certifica de que Lônios entenda isso enquanto avança contra ele com uma velocidade aterrorizante. Para provar que possui as memórias de Verdil, ela menciona que a esposa de Lônios se chama Márcia e sua filha é Mina. Ao ouvir esses nomes, o medo que já estava em seus olhos se torna completamente avassalador. Atu revela que Verdil pensou na segurança de seus camaradas até seu último suspiro, exatamente o que um paladino sênior, um verdadeiro herói, deveria fazer. Infelizmente, o elfo adora lembrá-lo de que tudo foi em vão por causa da coragem equivocada do garoto e sua necessidade de seguir regras estúpidas. Tentando não se deixar abalar pelas palavras dela, Lônios diz que a vontade e a esperança de Verdil viverão enquanto os mercenários conseguirem escapar e avisar o reino sobre esta calamidade. Mas assim que ele diz isso, ouve o grito agonizante de um mercenário ecoar à distância. Atu Lamicenta revela que tem seus próprios aliados. Ela posicionou elfos negros para impedir que quaisquer sobreviventes escapem da batalha. Nesse momento, qualquer esperança que Lônios tinha parece escorregar por entre seus dedos, deixando apenas desespero total e absoluto para trás. Em um último ato de heroísmo, o guerreiro de Deus avança contra o inimigo com tudo o que tem. Na cena seguinte, enquanto o sol começa a se pôr, Lamicenta fala ao paladino subjugado sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se Lônios tivesse ouvido Verdil. O jovem paladino poderia ter retornado à sua amada família, vivendo uma vida tranquila e pacífica, grato pela bênção de Deus e pela serenidade que o cercaria. A floresta teria permanecido calma, e Otu teria ido para a cama esperando que a paz durasse para sempre. Mas agora é hora de falar sobre o que realmente acontecerá, o futuro que Lônios escolheu. O paladino morrerá e sua família também. Otu caçará sua esposa e filha, torturando-as tão impiedosamente que ambas implorarão pela morte. Depois disso, a elfa visitará cada vila e cidade por onde os paladinos passaram a caminho da floresta, exterminando cada alma viva apenas porque pode. E quando as pessoas perguntarem por que isso está acontecendo, Atu simplesmente dirá: é tudo culpa de Lônios, o paladino que decidiu confrontar uma bruxa pacífica em vez de simplesmente viver sua vida comum em paz. Lônios, desesperado, diz a ela para parar, mas Atu continua, compartilhando uma lição que uma vez aprendeu com alguém precioso. Quando você é subestimado, será o seu fim. Então, quando isso acontecer, você mata não importa o que. É por isso que Atu vai matar para garantir que nunca mais seja subestimada. Não importa se são centenas, milhares ou até milhões, ela vai acabar com todos, sem exceções. E de acordo com ela, é tudo por causa da decisão de Lônios. Enquanto Atu Lamicenta exibe um sorriso malicioso, o homem começa a chorar e implora para que ela não faça isso.
Atu continua dizendo que sabe que Lonius provavelmente era um bom homem. Ele acreditava em Deus e sempre tentava fazer a coisa certa, mas é exatamente por isso que ela despreza aqueles que pensam que são justos. Com isso, Atu se despede do paladino e diz para ele assistir ao verdadeiro significado de calamidade de seu assento VIP no céu, enquanto todos que ele ama e todos os inocentes são massacrados sem motivo algum. Ouvindo essas palavras, Lonius solta um grito de desespero enlouquecedor até... Por fim, ele é morto pela chamada Bruxa das Terras Amaldiçoadas. Uma vez que essa provação termina, Atu é encontrado por Dia Nadiv e seus soldados. O comandante Elfo Negro relata que os humanos em fuga foram cuidados. Lamacenta anuncia que voltará para a floresta. Mas antes que ela possa partir, Dia pergunta se ela realmente vai fazer todas aquelas coisas terríveis com as quais ameaçou o paladino. Atu apenas ri e diz que ela nunca faria isso. Afinal, ela é pacifista. Ela estava apenas se divertindo um pouco, provocando-o para descontrair o ambiente. Ainda assim, ela não pode perder tempo aqui. Ela precisa voltar para o rei. Quando ela se vira para ir, Nadiv pergunta se há algo em sua mente. Ela admite que há algo que o rei precisa ouvir imediatamente. Com isso, Atu Lamacenta vai até a Ira Takuto e revela que existem bruxas neste mundo, uma unidade que não existe no universo original do jogo Eternal Nations. O que significa que este não é o mundo do jogo, mas algum tipo de versão paralela onde as mecânicas do jogo ainda existem até certo ponto, mas com novos elementos e personagens. Takuto fica frustrado com isso, sabendo que isso só complicará os planos de Mainagra daqui pra frente. Mas Atu aponta que há um lado positivo neste mundo ser diferente. Por exemplo, além de sua habilidade de roubar os poderes daqueles que derrota, ela agora pode roubar algumas de suas memórias também. Takuto, animado, observa que isso os ajudará a descobrir o que está acontecendo em Qualia sem precisar de uma investigação completa. Sobre isso, o elfo relata que Qualia está esgotada devido ao desastre na província do norte. Ainda assim, há uma chance de que tentem algo contra Mainagra depois do que aconteceu com seus paladinos hoje. O rei, no entanto, sente-se seguro. Qualia não sabe nada sobre eles. O que realmente o preocupa é o desastre conhecido como a Perturbação do Norte. De acordo com as memórias que Atu roubou, está sendo causado por uma bruxa. Mas aparentemente, Verdil não sabia muito mais do que isso. E é possível que ninguém em Qualia saiba também, exceto que essa bruxa é capaz de causar danos na escala de um exército inteiro. Aparentemente, esse ser monstruoso é chamado de Erokino, a Bruxa Devoradora. Em algum lugar de uma vila tranquila na província do norte, Erokino, em sua forma infantil, pula alegremente entre as ruínas e as vítimas da calamidade que ela mesma desencadeou, imitando o tic-tac de um relógio. Ela diz: "Os deuses nunca jogam dados. Não há sonhos, não há esperança em lugar algum. A vida é apenas matar o tempo. Agora seu plano é seguir para a próxima cidade e trazer o caos lá também, levantando os mortos da aldeia para lutar como seus aliados em sua campanha maligna." De volta com Takuto, agora que a perturbação do norte é real e causada por alguém com a força destrutiva de um exército, o rei de Ruan imagina que essa bruxa deve ter vindo a este mundo da mesma forma que eles. Deixando isso de lado, é hora de se preparar, mesmo que a ameaça ainda esteja longe ao norte. Takuto havia considerado unir forças com essa figura problemática, mas como ela está alinhada com o mal, isso está fora de questão. Dado que a bruxa é uma unidade heróica, Takuto inicialmente pensou em invocar Isla, mas ela é uma unidade mais adequada para a produção de recursos do que para combate. Não é a melhor escolha em uma crise. Para enfrentar uma bruxa que pode levantar cidades, eles precisarão de um herói igualmente forte. Atu, concordando com seu mestre, promete reunir a mana necessária para criar tal unidade. Enquanto isso, para conter tanto Qualia quanto a ameaça do norte, o rei de Ruan planeja forjar uma aliança com uma nação de alinhamento neutro, a única opção viável. Como discutiram antes, o país a leste se encaixa nesse perfil, tornando esta a oportunidade de ouro de Mainagra para se fortalecer enquanto as coisas ficam mais perigosas. Mas para isso, precisam descobrir se esta nação está disposta a unir forças. Em outro lugar, longe de tudo isso, um humanoide grita para as pessoas reunidas sobre o que a portadora do cajado acabou de fazer. Ela conseguiu derrotar vários bárbaros com facilidade. A portadora do cajado então ordena que os anciãos sejam retirados de seu pedestal e diz aos seus seguidores para lidarem com os corpos antes de qualquer celebração começar. Em seguida, mais inimigos aparecem. A portadora do bastão rapidamente ordena que os lutadores se formem e envia os mensageiros para chamar reforços. Embora ela tente manter uma postura confiante, a líder humanoide não tem ideia do que está realmente acontecendo em suas próprias terras. De volta a Mainagra, Arthur se preocupa que possa ter azedado o humor do rei ao ir um pouco longe demais contra aqueles paladinos. Mas ao contrário do que esperava, Takuto está perfeitamente calmo. Ele a assegura que nunca se ofenderia com nada que sua assistente faça. Afinal, ele confia profundamente na elfa e pede para ela não se preocupar com isso. Tudo o que ele quer é que ela continue o apoiando. Ao ouvir essas palavras, Arthur se emociona, prometendo que ficará ao lado do rei, não importa o que aconteça, qualquer que seja a ordem. Então vemos o início do evento em Cadeia do Apocalipse no jogo.
Logo depois, 2 jovens elfas emergiram da floresta, dirigindo-se para a cidade ainda em construção de Mainagra, perguntando em voz alta por que estavam vivas. Algum tempo depois, o Palácio Real foi finalmente concluído pelos trabalhadores. Bem, de acordo com Atto, eles ainda tinham uma montanha de problemas para resolver, mas pelo menos este edifício era onde o verdadeiro começo do mundo deles aconteceria. Empolgado por estar sentado em seu trono, Takuto já estava planejando expandir o palácio assim que tivessem tempo. Animado com a ideia, Atto comentou que o palácio deveria perfurar os céus e enviar raízes profundamente no solo. Mas o bom humor não durou. Atto de repente lembrou-se de algo terrível. Eles não tinham um único servo atendendo ao seu mestre. Para ela, isso foi uma grande falha em sua gestão. Takuto tentou explicar que não era um problema tão sério, mas a elfa levou dramaticamente, agindo como se a incomodasse 10 vezes mais do que a ele, e insistiu que o rei escolhesse seu assistente imediatamente. Takuto adoraria que fosse alguém fácil de conversar, já que a comunicação era uma de suas maiores fraquezas. Ele queria ser um rei mais acessível, mas mal conseguia manter uma conversa adequada com os elfos negros. Foi então que Lamacenta teve uma ideia brilhante e pediu um tempo. Em vez de se sentir esperançoso, a única coisa que Takuto conseguia pensar era que nada de bom vinha dessa garota se empolgando com algo. Logo, os 3 elfos negros mais importantes de Mainagra apareceram diante de seu governante. Sem hesitar, Atto ordenou que o ancião Molter reunisse todas as meninas para cumprir o desejo do rei. Molter ficou atônito, e Takuto também. No meio da confusão, Atto explicou que seu plano era que as meninas servissem como atendentes de Takuto, para que ele pudesse praticar a conversa. Quando o ancião questionou friamente o motivo de tal ordem, ela respondeu alegremente: "Sua Majestade gosta de meninas jovens." Indignado com a impressão que ela estava dando aos elfos, o rei rapidamente explicou o que ele realmente queria. Pelo que Molter entendeu, Takuto desejava ter crianças inocentes por perto para não se sentir preso ao pensamento convencional ao falar. Aliviada, Janajev observou que as crianças muitas vezes tinham ideias ridículas, mas às vezes essas ideias podiam inspirar revelações nos adultos. Nervosamente, Atto acrescentou outro motivo. O rei queria evitar afastar muitos adultos da força de trabalho, já que ainda estavam com falta de trabalhadores em vários setores. Os atendentes apenas lidariam com pequenas tarefas diárias que até crianças poderiam gerenciar. Najev contestou que um menino também poderia fazer isso, mas Takuto rapidamente argumentou que tinham que ser meninas por causa da liderança futura. Ele pretendia dar mais oportunidades para as mulheres estudarem para o bem da nação. Ao ouvir isso, os elfos negros ficaram impressionados com a sabedoria de seu líder, deixando Takuto aliviado por sua desculpa desesperada ter realmente funcionado. Molter elogiou as excelentes políticas do soberano, e Dia comentou sobre como isso era visionário para o futuro talento de Minagra. Atto, cansado da conversa, simplesmente ordenou que os servos trouxessem suas filhas, e tudo o que o rei conseguia pensar era em como ele poderia finalmente melhorar suas habilidades de comunicação. A realidade, no entanto, acabou sendo nada do que ele havia imaginado. No momento em que as meninas foram entregues a ele, começaram a chorar descontroladamente, não lhe dando paz alguma. O pobre homem se contorceu de frustração, enquanto Atto explicava que isso era normal para crianças, embora isso não a impedisse de repreender o ancião Molter por trazer tais choronas. Molter pediu desculpas, mas infelizmente, essas eram todas as meninas do reino. Enquanto Atto resmungava que todas eram muito frágeis, Dia perguntou se o ancião pelo menos tinha permitido que as gêmeas viessem. Gaguejando, o velho admitiu que não tinha. Seria muito desrespeitoso na sua opinião. Lamacenta queria saber por quê, então Molter explicou que havia um par de gêmeas órfãs que eram certamente bem comportadas, mas ele acreditava que não eram adequadas para servir ao rei. Não querendo entrar em detalhes e cansada do choro, Atto ordenou que trouxessem as gêmeas de qualquer maneira, apenas para Najev revelar que já havia antecipado isso. Ao contrário do ancião, ele era um jovem perspicaz que sempre pensava 2 passos à frente, para o deleite do rei. E assim, os gêmeos foram levados perante Ira Takumi, o rei da ruína. A mais jovem, de cabelo curto, apresentou-se educadamente como Caria Elfer, enquanto a mais velha se chamava Maria. Por algum motivo, Atto suspeitava que elas tinham um passado sombrio, então perguntou a Caria sobre as marcas em seu corpo. A garota respondeu tristemente que era por causa de uma doença, o que fez o rei sentir pena dela. Curiosamente, Caria acreditava que merecia isso. Molter interveio para esclarecer que eram cicatrizes deixadas por uma praga, embora a praga em si já tivesse passado há muito tempo. Atto então perguntou sobre o passado da irmã mais velha, e Caria revelou que algo cruel havia acontecido com ela. A própria Maria explicou que tinha comido sua mãe. A declaração chocante fez Atto exigir respostas do mais velho. Visivelmente abalado, Molter explicou que tinha sido uma decisão difícil. A mãe deles tinha sido uma mulher orgulhosa, e o clã nunca esqueceria o sacrifício que ela fez por todos. A partir disso, Takuto sentiu que entendia. O clã Macerão havia viajado por muito tempo após ser exilado de sua casa, e as dificuldades extremas que enfrentaram os forçaram a fazer escolhas igualmente extremas, especialmente diante da fome.
Na mente de Atu Lamacenta, essa determinação inflexível era admirável, mas vinha com um porém. De repente, Maria avançou e comentou que o rei era branco. Ele perguntou o que ela queria dizer, mas nem mesmo a garota sabia como explicar. Mesmo assim, o soberano perguntou se ela estava disposta a cuidar dele, e ela respondeu que sim, sorrindo. Com isso, o rei da ruína declarou que, a partir desse dia, Maria Elfuia era uma candidata à liderança em Minagra. Atu ficou surpreso que o rei estivesse tendo uma conversa tão adequada com uma garotinha, enquanto Takuto perguntou a Caria se ela não tinha medo. Ela simplesmente respondeu que seu dever era estar ao lado de sua irmã mais velha, e se sua irmã desejasse servir ao rei, então ela faria o seu melhor também. Atu decretou que, a partir de agora, as gêmeas trabalhariam para cuidar do rei. Naquela noite, Malter retornou ao palácio para compartilhar algo importante com o soberano. Falando honestamente, ele revelou que as gêmeas não haviam chorado nenhuma vez desde que perderam a mãe. Com corações fechados a tal ponto, o ancião pediu ao rei que as tratasse com paciência e compaixão. Alguns dias depois, Maria e Caria estavam trabalhando arduamente como servas do líder supremo da nação. Uma manhã, a irmã mais velha entrou apressada com um copo de água para Takuto, mas acabou derramando tudo sobre ele. Caria correu para secar sua majestade, embora parecesse mais que estava lixando uma parede antes de pintá-la. Atu entrou, resmungando que as duas ainda eram tão delicadas quanto uma manada de gnus em disparada, mas Takuto manteve-se paciente, pedindo ao seu assistente para se acalmar. Limpando a garganta, Lamacenta anunciou que uma reunião estava prestes a começar. Os gêmeos iriam participar, então era melhor se comportarem e não causarem problemas. Uma vez sentados para a reunião, Atu abriu a discussão sobre assuntos internos e pediu ao chefe de construção um relatório de status. Enli explicou que agora que o palácio estava completo, eles tinham um pouco de mão de obra extra. O estoque de madeira estava estável, e os recursos do reino estavam em boa forma o suficiente para começar uma nova instalação. Nesse sentido, Atu recomendou ao rei que avançassem com a construção que haviam discutido na última reunião. Quando Takuto deu sua aprovação, ela instruiu Emily a começar a construção de uma clínica. Takuto refletiu que uma clínica protegeria a saúde e a segurança dos cidadãos, e o custo de construí-la seria relativamente baixo, já que Minagra estava com falta de trabalhadores. Emily também foi encarregada de supervisionar a gestão de recursos. Ela relatou que a coleta interna de alimentos e materiais estava indo bem e que, com a ajuda do rei, o reino poderia produzir bens diários que nunca seriam capazes de fazer de outra forma. A desvantagem era que esse processo consumia mana, e o equilíbrio entre gastar e gerar não era ótimo. Atu sabia que a produção de emergência tinha um preço, mas como ainda era uma despesa necessária, a única opção era continuar a usá-la enquanto priorizava construções e pesquisas que aumentassem a produção de mana. Falando em mana, o assistente do rei solicitou uma atualização sobre a pesquisa. O ancião Malter, chefe desse departamento, levantou-se para anunciar que a pesquisa sobre magia militar havia sido concluída com sucesso. Por enquanto, ele era o único capaz de usá-la. Mas com treinamento, seus subordinados logo a dominariam também. Segundo ele, lançar feitiços poderosos com a mana das ruínas fornecida pelo palácio seria crucial para o futuro. Ainda assim, ele duvidava que seria usado em todo o seu potencial por causa das políticas do rei. Atu admitiu que isso era um problema. Tal magia poderia ser muito útil, embora não tanto para assuntos domésticos. Independentemente disso, ela ordenou que o planejamento avançasse, iniciando oficialmente a pesquisa sobre os 6 elementos centrais da tecnologia mágica. Takuto considerou que, embora o reino se inclinasse fortemente para a magia, isso trazia tanto vantagens quanto desvantagens. Finalmente, Lamacenta pediu o relatório militar. Dianagiv relatou que o exército havia adquirido 5 novos Longlegs, que estavam atualmente inspecionando o território inexplorado ao redor das terras amaldiçoadas. Ao contrário da floresta, toda a área além era de planícies abertas. O objetivo era permanecer discreto, então investigações ousadas estavam fora de questão por enquanto. Como o objetivo era explorar rapidamente as áreas circundantes, Atu ordenou que todos os Longlegs patrulhassem as fronteiras, acreditando que ela sozinha era suficiente para defender o reino. A elfa também anunciou formalmente a produção de um novo herói para Minagra. A escolha de Takuto foi Ia, a rainha dos insetos. O nome deixou os elfos negros inquietos, mas Lamacenta ignorou suas preocupações e perguntou sobre os recursos necessários para a invocação. Molter prometeu fornecer um relatório completo, mas confirmou que já tinham a madeira e as rações necessárias estocadas no local do ritual. Tudo o que faltava agora era a mana. Horas depois, após uma rodada de debates acalorados e resoluções, principalmente entre a sempre fervorosa Dia e Molter, a agenda do dia chegou ao fim. O assistente do rei perguntou sua opinião sobre o resultado da reunião, e ele decretou que tudo o que foi acordado deveria começar imediatamente, elogiando seus subordinados por sua determinação. Em resumo, Minagra construiria uma clínica, pesquisaria os 6 elementos principais e produziria o novo herói da nação, Ia, a rainha dos insetos.
Ao sair da reunião, Maria acidentalmente esbarrou no rei, derrubando a pilha de papéis que carregava. Caria rapidamente pediu desculpas em nome da irmã e correu para juntá-los, mas na pressa, as duas acabaram rasgando uma folha ao pegá-la ao mesmo tempo. Mais uma vez, Takuto mostrou paciência, assegurando-lhes que estava tudo bem. Enquanto se recostava em seu trono, Maria de repente perguntou se ele era uma pessoa má. Ele disse a ela que seu alinhamento era de fato maligno. Ao ouvir isso, ela o pressionou sobre por que ele ainda não os havia matado. Horrorizada pela franqueza da irmã, Caria apressou-se a explicar que a irmã mais velha simplesmente queria entender por que seu líder lhes havia mostrado tanta misericórdia. Segundo Caria, Maria estava chateada que alguém mau pudesse ser tão gentil. Diante da confusão deles, Takuto explicou que uma pessoa boa só pode fazer o que é certo, elas não podem ferir ou roubar dos outros. Com isso em mente, ele perguntou às gêmeas o que elas achavam que pessoas más poderiam fazer. Eles responderam que pessoas más só podiam fazer coisas ruins, cometer atrocidades terríveis. Mas o rei lhes disse que a beleza de ser mau era que você podia fazer o que quisesse, bom ou ruim. Ser mau significava ser egoísta o suficiente para ser livre, seguir seu próprio senso do que é certo sem se importar com o que os outros pensam e seguir em frente sem olhar para trás. Em resumo, não havia nada de errado em ser gentil. Caria gritou que não era justo, enquanto Maria perguntou se ele não seria eventualmente punido por isso. Ele respondeu que se matasse a boa pessoa que viesse puni-lo primeiro, então não, ele não seria. Ele então perguntou se os erros deles até agora tinham sido intencionais, e eles admitiram que sim. Quando ele perguntou se temiam a morte, eles assentiram. Takuto concluiu que os gêmeos não podiam se perdoar por terem sobrevivido à custa da vida da mãe, e por isso, buscavam redenção na morte. Foi por isso que eles se esforçaram tanto para provocá-lo a puni-los até esse ponto. Considerando isso, Takuto explica que Maria e Caria estão vivas porque o amor de sua mãe triunfou sobre o destino. Por mais dolorosa que tenha sido sua escolha, foi exatamente isso que deu às duas meninas a chance de ainda estarem aqui. E isso, por si só, foi a coisa certa a fazer por sua mãe e por elas. Elas deveriam ter orgulho disso. Em troca do amor de sua mãe, Maria e Caria devem viver suas vidas como desejarem, pois só assim ela também se sentirá orgulhosa de suas filhas. No final, o rei pede às meninas que sempre se lembrem de que são livres para cometer erros, para o bem ou para o mal. Ao ouvir isso, as duas caem em lágrimas incontroláveis. Alguns minutos depois, Otto chega para entregar algumas informações ao rei. Franzindo a testa ao ver as duas meninas dormindo no trono, pelo que parece, Takuto tinha se aproximado bastante delas. Seja como for, ela relata que a cidade que eles estavam investigando se chama Dragonton, parte de Forngone, um país neutro habitado tanto por humanos quanto por homens-fera. Esta nação é governada por um sistema parlamentar liderado por xamãs conhecidos como portadores de bastão. Como uma cidade multirracial e multicultural, Takuto acredita que sua diplomacia tem potencial. No entanto, o isolamento de Dragonton tornará o comércio e o fornecimento de bens para Mainagra caros. Nesse sentido, Atula Macenta revela que a cidade possui uma mina de veia de dragão, uma poderosa fonte de mana que deveria, se possível, ser colocada sob o controle de Mainagra. No momento, Dragonton está em alerta máximo devido a ataques de goblins e ogros. Não parece que a terra natal deles pretende enviar reforços, já que a cidade está em uma região remota. Se Mainagra acolhesse os refugiados de guerra, seria uma oportunidade para aumentar sua população. E se interviessem neste momento crítico, poderiam ganhar influência considerável na região caso os invasores fossem expulsos. Com isso, o rei de Ruim ordena que diplomatas sejam enviados para Forngone. Algum tempo depois, Atula Macenta encontra uma delegação de Dragonton, acompanhada por outros representantes de Mainagra. A meio caminho dessas terras, suas auroras sombrias causam calafrios nos locais. Aterrorizado, um dos guerreiros ao lado de Tanukapili quase perde o controle, até que a líder rapidamente ordena que seus homens contenham seus instintos. Ato diz a seus subordinados para recuarem e permanecerem em alerta, enquanto o enviado de Dragonton fica cada vez mais tenso com a atmosfera pesada que se instala no ar. De repente, o jovem Pepe avança e insiste em lidar com a situação ele mesmo. Com seu peculiar jeito alegre, ele cumprimenta os seres sinistros e casualmente pergunta seus nomes. Ato rapidamente esconde seus tentáculos, e Tanukapili arde de raiva com a ousadia do garoto. Uma vez que os ânimos se acalmam, o elfo caminha ao lado da vaca na floresta, surpreso ao saber que ela também procurou uma audiência com o Rei da Ruína, especialmente porque Mainagra tinha acabado de enviar uma delegação para Dragonton. Pepe confirma que foi exatamente por isso que se encontraram por acaso no caminho. Animado, o menino começa a contar as histórias de suas aventuras para chegar lá. Tanukapili pede desculpas pelo tagarela, enquanto Ato muda de assunto, perguntando se era aceitável que os Homens-Fera deixassem seus soldados para trás. Tanukapili explica que a névoa dos Elfos Negros é forte demais para seus homens suportarem, então ela ordenou que esperassem do lado de fora. O que ela não revela é a verdadeira razão.
Estão prestes a encontrar o próprio rei Era Takumi, e ninguém sabe o que esperar. Todas as precauções devem ser tomadas. Horas depois, diante do temido governante de Mainagra, Tanukapili segura seu cajado firmemente. A aura que emana deste ser é tão avassaladora que ela mal consegue compreender a verdadeira extensão de seu poder. Parece que Takumi é a própria escuridão. Com tal presença agora pairando perto de sua cidade, a líder de Dragonton amargamente se arrepende de uma escolha que saiu pela culatra. Mas antes de tudo isso começar, muito antes de encontrar a delegação de Mainagra, Pepe havia subjugado um gigante usando sua magia de braço de planta, declarando orgulhosamente a área segura. Seguro. Ao seu redor, aliados elogiaram a astúcia do jovem sumo sacerdote. E em vez de se esquivar da admiração, ele exigiu ainda mais aplausos. Claro, o gigante logo se libertou de sua prisão de folhas e atacou novamente. Naquele momento, Tonakopli apareceu e combinou sua magia de braço de planta com seu feitiço de pântano, apertando as amarras do gigante. Com o inimigo totalmente exposto, a feiticeira ordenou que os guerreiros o eliminassem. Após a batalha, a vaca quebrou seu cajado na cabeça de Pepe quando ele ousou chamá-la de vovó. Afinal, ela ainda era uma mulher jovem e saudável de apenas 240 anos. Além disso, como o único jovem na cidade empunhando um cajado, o garoto deveria agir como um líder em vez de ficar brincando. Para ser honesta, a maga experiente estava preocupada com o futuro dele, especialmente agora que estavam prestes a se aventurar nas terras amaldiçoadas. Pepe, que nem sequer tinha percebido que esse era o plano, levou outra bronca por sua ignorância. Ela o lembrou de que os anciãos tinham visto sinais de um apocalipse iminente emanando daquele lugar e ordenaram que investigassem. Se os ataques bárbaros a Dragonton continuassem, a cidade acabaria por cair, isolada e sem reforços da capital. A sobrevivência deles dependia de descobrir se a causa dos ataques estava nas terras amaldiçoadas antes que fosse tarde demais. A própria Tonakopli havia insistido para que Pepe se juntasse à expedição, mas agora se perguntava se deveria ter ignorado os anciãos e deixado o garoto para trás em vez de arrastá-lo para tal perigo. Perdida em sua reflexão, a maga vaca foi surpreendida quando Pepe apareceu de repente dentro do palácio, apresentando-se alegremente a Takumi e convidando o rei para ser seu amigo. Horrorizada, Tonakopli correu para implorar perdão ao líder da nação. Ainda assim, Takumi sorriu, aceitou a oferta do menino e assegurou a todos que se dariam bem. A Tula Micenta, que tinha mantido uma expressão severa até então, bateu palmas junto com os elfos negros para celebrar a primeira amizade do seu rei. Para marcar a ocasião, um banquete foi realizado no palácio de Minagra. Tonakopli recebeu uma bebida e se viu encantada pelo seu sabor único. Vendo sua expressão de deleite, Atu proclamou orgulhosamente que sua nação produzia a bebida mais deliciosa do mundo. A vaca admitiu que nunca esperou provar algo tão maravilhoso aqui, nem encontrar utensílios de mesa tão finos em um lugar como este. Curioso, Pepe perguntou o que era a bebida. Maria explicou que era suco de maçã. Imediatamente, Tonakopli percebeu que problemas estavam se formando e ela estava certa. Pepe saltou de seu assento, importunando os convidados, elogiando os músculos de Dia e exibindo sua magia. Walter. Ao assistir a tudo isso, Takumi pensou consigo mesmo como as habilidades sociais do menino eram notáveis. Ele mesmo nunca poderia se misturar tão facilmente em uma multidão. Ao mesmo tempo, Tonakopli se sentia perdida. Pepe era seu primeiro amigo, e ela não tinha ideia de como lidar com isso, dado seu terrível talento para a comunicação. Para complicar as coisas, Minagra estava em negociações delicadas com Forngon e ela não podia se deixar influenciar por retórica. Ela precisava provar que eles não eram uma nação hostil, o que significava mostrar o máximo de cordialidade possível. Com tudo isso em mente, Takumi chamou Pepe e perguntou se ele gostaria de jogar um jogo. A proposta repentina deixou todo o banquete tenso e um clima pesado caiu sobre o salão. Até que Pepe, é claro, simplesmente sorriu e concordou com alegria. E assim os dois se sentaram a uma mesa cercada por vários tabuleiros de jogo. Embora Tonakopli tenha começado a suar frio, preocupado com o comportamento imprevisível do menino, a verdade é que o rei Takumi parecia encantado com a companhia da criança. Isso por si só poderia se tornar uma ferramenta poderosa para fortalecer os laços entre as duas nações. Em um momento, Pepe elogiou o suco de maçã e os jogos divertidos de Minagra, declarando que estava feliz por ter vindo. Na verdade, ele até sugeriu que vendessem o suco para Forngon. Enquanto Tonakopli quase arrancava os cabelos, Takumi reconheceu a oportunidade. Ele sabia que o momento das negociações chegaria, mesmo que não desse uma resposta naquela noite. Por fim, após o banquete, Pepe se empanturrou até não aguentar mais, apenas para levar outro golpe na cabeça de sua compatriota por estar se achando demais. Atu então perguntou à mulher por que eles tinham vindo a Minagra, uma pergunta que mais uma vez aumentou a tensão na sala. Um pouco excitante, a vaca admitiu que seu país havia sido recentemente atacado por bárbaros.
Atu apontou que isso era incomum, já que os bárbaros geralmente evitavam atacar grandes cidades. Tonacopli concordou, mas explicou que como esses ataques estavam acontecendo em grande escala, sua nação havia decidido investigar a causa do súbito aparecimento dessas hordas. Takumi perguntou se Dragonton estava com falta de poder militar, e a pergunta deixou Tonacopli ainda mais ansiosa, com medo de que dizer algo errado pudesse colocar sua cidade em risco. Ela rapidamente assegurou-lhes que eram capazes de repelir a ameaça, mas enfatizou que a prevenção era sempre melhor do que remediar, especialmente porque o comportamento dessas hordas era mais estranho do que o habitual. Atu concordou. Os ataques eram grandes demais para serem simplesmente ignorados. Tonacopli então acrescentou que duas das forças mais fortes de Dragonton, incluindo os portadores de bastões, já haviam sido enviadas para investigar, e ela esperava que isso fosse visto por Minagra como um sinal de confiança. O ancião Moltor reconheceu o raciocínio, assim como os outros elfos negros. Mas então Pepe abriu a boca. Segundo ele, parecia que Dragonton havia enviado suas forças porque estavam apavorados de serem destruídos e precisavam desesperadamente de uma solução. Ser contradita de forma tão brusca fez Tonacopli querer esmagar o pirralho, mas Atu a tranquilizou, dizendo que Minagra não tinha intenção de prejudicar Forgon. Claro, ela entendia por que os Homens-Fera poderiam suspeitar do que seres malignos como eles estavam tramando. Como ela enfatizou, os interesses do reino sempre vinham em primeiro lugar. E como Takumi fez questão de acrescentar, o que mais importava naquele momento era a paz para que sua nação pudesse crescer. Com um sorriso inocente, Atu admitiu que Minagra era um domínio maligno que amava a paz. Além disso, se Dragonton caísse, Minagra certamente seria o próximo alvo da Horda. Em outras palavras, a questão também os dizia respeito diretamente. Ansioso por ajuda militar, Tonacopli refletiu que construir Dragonton ao redor da mina de Veia de Dragão tinha exigido um esforço enorme, e a disposição de Minagra em ajudar provavelmente tinha algo a ver com isso. Mas com a própria existência de sua cidade em jogo, tudo o que ela podia fazer era seguir em frente. Atu perguntou a opinião do rei, e Takumi respondeu que amigos deveriam ajudar uns aos outros, já que o deslize de Pepe havia colocado Dragonton em uma posição delicada durante as negociações. Tonacopli perguntou o que eles queriam em troca. Atu mencionou imediatamente a mina da Veia do Dragão, o que deixou a vaca visivelmente abalada. Avançando, Lamacenta esclareceu que Minagra não tinha problema em gerenciar a mina conjuntamente com Dragonton, já que atualmente não precisavam de um suprimento tão grande de mana. No entanto, Minagra queria o direito de escolher em qual elemento a energia bruta seria convertida. Tonacopli apontou que converter mana pura em elementos específicos era uma tecnologia que levaria pelo menos mais 10 anos para desenvolver. Mas, já que mencionaram isso, talvez Minagra já tivesse alcançado esse avanço. Diante dessa reviravolta, o portador do bastão de Dragonton declarou que Pepe era um idiota, provavelmente o maior tolo que Formaon já tinha visto. Mesmo assim, ele ainda era o futuro da nação, destinado a um dia liderar como portador do bastão. E Pepe tinha um dom especial. Ele podia sentir a natureza das pessoas. Foi por isso que a feiticeira o incentivou a tomar a decisão. Ele tinha esse direito como futuro líder de sua terra natal. Sorrindo, Pepe simplesmente declarou que o que mais queria era a amizade entre Minagra e Formaon. Na cena seguinte, os líderes de Minagra se reuniram para revisar os acordos das negociações. Emily lembrou que haviam concordado em exportar provisões e brinquedos para Formaon. Em troca, importariam produtos de necessidade diária e artigos de metal. Para Molter foi um alívio garantir esses itens sem depender do rei. Atu celebrou o fato de que o maior prêmio de todos foi o acesso à mina da Veia do Dragão em troca de ajuda militar. Molter observou que eles ganharam uma vantagem graças ao erro de Pepe, mas admitiu que a natureza desajeitada do garoto era preocupante. Takumi concordou, embora no fundo achasse que se não fosse pelo garoto, a amizade entre as duas nações talvez nunca tivesse ocorrido tão facilmente, e o acordo talvez não tivesse sido alcançado a tempo. Com isso em mente, o rei de Ruan até se perguntou se a criança havia revelado a fraqueza de Dragonton de propósito. Retornando ao assunto em questão, Atu levantou a questão das relações futuras com Formaon. Caria perguntou que tipo de país eles realmente eram, e como ninguém sabia, Molter insistiu que aprender seus costumes e tradições seria crucial para fortalecer o vínculo. Para Atu, o problema era que a capital deles, Lua Crescente, estava muito distante, então qualquer investigação levaria tempo. Por enquanto, essa questão teria que esperar. Takumi então ordenou que a ajuda a Dragonton fosse priorizada. Molter lembrou que precisariam de algum pretexto formal para justificar a entrada em outra nação. O conselho sugeriu a ideia de enviar alguém para prestar respeitos antes de despachar uma delegação formal. Molter se ofereceu, mas todos concordaram que o chanceler e ministro da magia era importante demais para tal tarefa. Em vez disso, decidiram enviar Maria e Caria, que ainda não ocupavam cargos oficiais, mas eram profundamente confiáveis. Takumi estava preocupado que a missão fosse perigosa para elas, mas Molter lembrou-lhe que ambas estavam sendo treinadas como futuras líderes da nação. Esta seria a primeira oportunidade delas para ganhar experiência real. Mesmo assim,
Quando o rei ainda demonstrou preocupação com a segurança deles, Atu Lamacenta ofereceu-se para acompanhá-los. Molter, no entanto, argumentou que isso não era sensato, já que ela era a confidente mais próxima de Takumi. Ao ouvir tais palavras doces, a jovem elfa ficou completamente encantada, radiante por ter sido reconhecida como tão próxima de seu grande líder. No final, Caria se lembra de algo que Takumi uma vez lhes disse: eles são livres. Pensando na liberdade que têm, os dois decidem que querem ser úteis ao seu mestre e, por isso, estão dispostos a correr quaisquer riscos que os aguardem em forma On. Após muita insistência das garotas, Takumi finalmente cede e aceita a proposta delas. Ira, no entanto, não consegue deixar de sentir ciúmes, observando o homem que ama ceder aos apelos persuasivos de outras mulheres. Além disso, Emily aponta que seria loucura enviar apenas as duas jovens sozinhas para uma nação em guerra, mas o rei já tem alguém em mente para escoltá-las. Após a reunião, Takumi se acomoda de volta em seu trono, tentando relaxar após discussões tão pesadas. Mas Atu se recusa a poupá-lo de sua onda de ciúmes. Ela deixa perfeitamente claro que não vai ficar parada assistindo a mais momentos íntimos entre sua majestade e suas pequenas favoritas. O pobre rei, é claro, se apressa em se justificar de todas as maneiras possíveis. Falando dessas duas, elas logo aparecem na cena, aconselhando-o a simplesmente dizer a Atu o que realmente pensa. E assim Takumi se aproxima de sua assistente mais leal e agradece por sempre pensar nele. Ira estava refletindo sobre os eventos recentes, o que acabou preocupando sua amiga. Mas Takumi sempre soube que só chegou até aqui porque ela estava ao seu lado. É por isso que ele deixa claro que precisa de Atu e pede para ela relaxar, porque para ele ela é realmente única. Lamacenta quase explode de emoção ao ouvir essas palavras. Sua imaginação corre solta. Ela só consegue pensar em quando os dois finalmente se casarão e viverão felizes para sempre em uma casa aconchegante com uma lareira e um cachorro. Depois disso, Takumi leva Maria e Caria para visitar a clínica de Mainagra, uma instalação de baixo custo onde as doenças da população são tratadas. Mas o verdadeiro motivo da visita é que o acompanhante da garota está esperando lá dentro. Atu se pergunta se é quem ela pensa, e o rei confirma que é a unidade que ele havia acabado de criar há pouco tempo. À medida que as três figuras se aproximavam, o rosto de Caria se contraiu de medo, enquanto o de Maria se iluminou de empolgação. No entanto, apesar de sua aparência assustadora, o trio se comportava de maneira boba, quase infantil, transbordando entusiasmo com a chance de conhecer o rei Takuto. A alegria deles era tão desarmante que Atu deu sua aprovação, e o rei explicou que os havia criado como precaução, para estar preparado para o pior. Ainda assim, ele os deixou viver livremente, acreditando que seriam perfeitos para tal papel, embora nunca tivesse imaginado que realmente precisaria deles tão cedo. Mesmo assim, Caria, ainda inquieta, perguntou quem eles eram. Takuto respondeu que eram médicos de combate, curandeiros capazes não apenas de tratar feridas e doenças, mas também de lutar e proteger os dois jovens elfos. Em nome do rei, Atu Lamacenta então anunciou que os médicos acompanhariam Maria e Caria a Dragonton, encarregados de defendê-las, bem como de observar a cultura e o estado atual da Terra. A menção de uma missão tão humana, misturando cultura, observação e proteção, deixou o trio ainda mais entusiasmado. O comportamento bizarro deles deixou os elfos perplexos, mas os médicos juraram que eram seres humanos exemplares, nascidos para tarefas como essas. A sua pequena apresentação espontânea conquistou completamente Maria, que correu para cumprimentá-los como camaradas. Vendo isso, Takuto sentiu um impulso real de recompensar a lealdade deles, declarando que lhes daria um prêmio por protegerem as duas garotas e seguirem suas ordens. Como pareciam estranhamente obcecados com o assunto, o soberano deu-lhes nomes humanos adequados: Ichiro, Jiro e Saburo. Os três sorriram de alegria. Refletindo sobre isso, Takuto percebeu que neste mundo, ao contrário do jogo, as unidades tinham personalidades próprias, e um nome fazia com que se sentissem como verdadeiros indivíduos. Ao receber o seu, Ichiro prometeu honrar a bênção, cumprindo seu dever impecavelmente. Jiro concordou que tal ato era profundamente humano, e Saburo ecoou o sentimento. Logo até Maria foi envolvida nas encenações dos médicos, o que fez Takuto se perguntar se talvez ele tivesse ido longe demais. Curioso, ele perguntou a Caria o que ela achava de tudo aquilo. Ela respondeu nervosamente que fariam o melhor possível. Preocupada, Atu tranquilizou as meninas dizendo que se algum dia se encontrassem em apuros, poderiam sempre recorrer a ela. Algum tempo depois, na cidade de Dragonton, sua prefeita estava furiosa. Ela havia deixado para trás sua terra natal élfica perfeitamente ordenada, convencida de que finalmente encontraria um marido bonito, começaria uma família e viveria uma vida confortável. Em vez disso, tudo o que ela fazia era se afogar em trabalho interminável e burocracia sufocante. Batendo sua caneca na mesa, ela amaldiçoou o fato de agora ter que depender das forças das trevas para defender sua cidade, especialmente quando nunca tinha sequer ouvido falar deste tal de Dragonton antes. Nesse momento, alguém entrou no escritório da prefeita Entik. Num piscar de olhos, ela abandonou seu comportamento agressivo e forçou uma doçura que não era nada genuína.
Envergonhado, seu assistente explicou que alguns visitantes queriam se encontrar com ela. Como não tinham um horário marcado, a prefeita imediatamente exigiu que fossem mandados embora. Afinal, seu tempo valia mais do que ouro, e qualquer um que ousasse interrompê-la merecia morrer. Mas então sua secretária mencionou que eram emissários de Minagra. Com isso, Antique quase explodiu, repreendendo sua equipe por não ter dito isso antes. Isso era a prioridade máxima. E assim, a líder de Dragonton recebeu seus convidados, apresentando-se como Antalise Antique, mais uma vez colocando sua máscara de falso charme. Ainda assim, a aura assombrosa dos médicos de combate de Minagra a perturbava. Ela não conseguia entender por que os portadores de cajado se aliaram a criaturas tão aterrorizantes, embora não ousasse dizer isso em voz alta. Em vez disso, agradeceu graciosamente aos viajantes por virem. Quando as irmãs Elfuer avançaram, ela elogiou seus modos. Mas, por dentro, tudo o que conseguia pensar era na reputação sombria dos Elfos Negros e em como Minagra os havia aceitado como cidadãos. No entanto, eles não eram a verdadeira ameaça aqui. A verdadeira preocupação eram os 3 que estavam atrás delas. Antique tinha ouvido sussurros há muito tempo sobre uma unidade de assassinos de elfos negros, e ela não estava prestes a baixar a guarda. Então, ao ouvir o sobrenome deles, Elfuer, ela se lembrou de Tonacopli falando uma vez dessas mesmas garotas como as futuras líderes de Minagra, treinadas pessoalmente pelo Rei da Ruína. Percebendo o quão importantes eram seus convidados, Antique estremeceu visivelmente, deixando os jovens emissários confusos, e que se ela lidasse mal com isso, poderia ser um desastre. Com os nervos à flor da pele, ela perguntou qual era o motivo da visita deles a Dragonton. Quando Caria e Maria hesitaram, Diro avançou, oferecendo-se para falar em nome delas. Ele explicou que a visita era simplesmente uma resposta ao convite de Pepe, o portador do cajado, para desfrutar da cidade. Era para ser o primeiro passo em direção à amizade entre seus domínios, um gesto simbólico de unidade. Ele acrescentou que as meninas ainda eram jovens e estavam aprendendo a lidar com tais assuntos. Portanto, conversas oficiais deveriam ser evitadas por enquanto. Aliviado, Antique sorriu. Eles não estavam aqui para negociar tratados, apenas para compartilhar uma saudação calorosa e provar as iguarias locais. Ainda assim, ela sabia que era melhor não arriscar aborrecê-las, e como estava morrendo de vontade de encontrar uma desculpa para escapar do trabalho, ofereceu-se para guiar pessoalmente as irmãs pela região. Ganhar o favor delas, afinal, certamente lhe renderia elogios aos olhos do rei de Minagra. Com isso em mente, Antique acompanhou o par pelos pontos turísticos de Dragonton, especialmente o movimentado mercado de rua, ansiosa para encantá-las com sua variedade de comidas. Observando de longe através da magia, Takuto sentiu-se aliviado ao ver que tudo estava indo bem, embora Ato resmungasse que ele a havia abandonado para lidar com a papelada que prometeram terminar juntos. Ao anoitecer, os emissários de Minagra se despediram da prefeita, partindo com uma impressão favorável dela. Mais tarde, de volta aos seus aposentos, as irmãs sentaram-se para revisar as descobertas do dia. Caria perguntou a Maria o que ela achava, e Maria, com um olhar preocupado, admitiu que o que mais a impressionou foi o medo que sentiu ao ver tantas pessoas famintas e inseguras vagando pelas ruas da cidade, sobrecarregadas pela guerra. Os médicos ficaram surpresos com o comentário da jovem. E quando Caria revelou que sua irmã era sensível às emoções dos outros, capaz de captar os sentimentos das pessoas até certo ponto, o trio assumiu suas poses características, declarando que era um poder notável de fato. Na verdade, eles acreditavam que foi essa empatia que levou a elfa a pedir que comprassem uma planta bonita no mercado, que agora colocaram em suas mãos. Maria não tinha ideia, mas sua irmã reconheceu instantaneamente como sendo Popple, uma erva que induzia euforia avassaladora e alucinações tão perigosas que foi proibida para consumo e cultivo em vários países. No momento em que Maria ouviu isso, ela jogou a planta fora. Caria suspeitava que, a julgar pelo seu estado impecável, provavelmente tinha sido cultivada, especialmente porque era vendida abertamente nos mercados de Dragonton. Uma pena realmente, considerando o quanto a senhorita. Antique trabalhou para manter a cidade segura. Diante de um assunto tão delicado, os guarda-costas das meninas resolveram aumentar a vigilância contra qualquer problema que pudesse surgir nessa região frágil. Mais tarde, as irmãs Elfuer foram levadas à mina da Veia do Dragão. O plano, claro, era esconder aquelas veias frias, mas deslumbrantes, sob a terra. Mas nem todas puderam ser ocultadas. Quando as meninas avistaram os minerais reluzentes, lembraram-se das palavras de sua mãe de que o mundo estava repleto de maravilhas que ainda não tinham visto. O pensamento as encheu de alegria e, ao mesmo tempo, de uma terna saudade da mulher que as criou com tanto carinho. Mas nem tudo era tão brilhante. Observando os movimentos das irmãs, um comerciante se aproximou, apresentando-se como Vesta Kerklein, um negociante ambicioso com uma proposta controversa. Como Minagra estava controlando Dragonton em conjunto no meio da guerra, ele sugeriu que essa nação estrangeira cultivasse Popolo com ele e compartilhasse o lucro. Claro, ele tinha outras ofertas tentadoras também, mas essas exigiam um ambiente mais apropriado. Assim, ele convidou as irmãs para se juntarem a ele mais tarde, naquele mesmo entardecer, em um local de encontro descrito no pergaminho que ele lhes entregou.
Quando Caria aceitou, Vesta enfatizou o quanto gostava de lidar com aqueles alinhados com a escuridão, pois eles entendiam suas ideias rapidamente. Ele tinha certeza de fato de que o rei de Minagra ficaria encantado com a conversa deles, e assim aguardava as irmãs na reunião que viria. Não muito tempo depois, as irmãs Elfuer foram recebidas mais uma vez no gabinete do prefeito de Dragonton. A impressão era de que a saída anterior tinha corrido bem. De fato, as irmãs até se comprometeram a se disponibilizar caso o prefeito precisasse de assistência. Sobre isso, Antique disse que, se realmente quisessem ajudar, ela apreciaria que falassem bem dela ao rei de Minagra. Elas concordaram sem hesitar. De repente, Vesta invadiu o escritório, acompanhada por 2 capangas, tendo entrado por meios não pacíficos. Como Caria e Maria não apareceram na reunião, o comerciante tomou a liberdade de aparecer pessoalmente para ouvir a resposta delas. Antique ficou atônita. Ela detestava Vesta e seus esquemas, e quase parecia que as irmãs elfas tinham agido pelas suas costas para negociar com ele. Mas Caria foi rápida em esclarecer. Ela nunca trabalharia com um homem como ele. A ausência deles na reunião, ela disse, deveria ter deixado isso perfeitamente claro, já que esse homem representava uma ameaça tão grande para a cidade. O emissário de Minagro solicitou lidar com ele pessoalmente, assegurando a Antique que desejava evitar tensionar as relações entre seus 2 domínios. Antique, mais do que disposta, deu sua bênção, seu dedo apontado diretamente para os intrusos, enquanto declarava há quanto tempo aqueles vermes estavam causando estragos em Dragonton. Com isso, Itiro, Diro e Saburo avançaram para enfrentar o comerciante e seus capangas. No entanto, estranhamente, Vesta permaneceu calmo demais. Do bolso, ele tirou um frasco contendo um soro roxo. Caria suspeitava que fosse um extrato concentrado de Popple. Uma dose disso, e você nunca mais conseguiria viver sem. Antes de mais nada, Caria perguntou se o homem entendia o que estava fazendo, porque ao atacar emissários, ele estava efetivamente declarando guerra a Minagro, o domínio do temível Rei da Ruína. Vesta, no entanto, desconsiderou qualquer preocupação. Com uma única injeção, as jovens obedeceriam a todas as suas ordens, e quando isso acontecesse, o governante distorcido de Minagro certamente faria o que fosse necessário para recuperar seus amados filhos. Confiante em seu esquema, Vesta entregou o frasco a um de seus homens e saiu, certo de que seu plano era infalível. No entanto, no instante em que ele passou pelas portas do escritório enquanto seu subordinado atacava, a espada do foi lançada de lado, voando tão perto que quase perfurou o crânio do comerciante. Virando-se em choque, ele percebeu que nada tinha saído conforme o planejado. Enquanto isso, em Minagro, Takuto estava sentado, apreciando o chá com seu leal companheiro. Ele maravilhava-se com o quão úteis essas unidades que ele havia criado estavam se mostrando neste mundo, e Atu concordava plenamente. Logo depois, Emily chegou, curiosa sobre por que o reino havia enviado médicos como guarda-costas para os emissários quando guerreiros poderiam ter sido suficientes. A isso, Lamacenta explicou que aqueles médicos de combate amavam tanto os humanos, meio humanos também, que desenvolveram habilidades únicas. Na verdade, eles eram conhecidos como devoradores de cérebros, tão habilidosos em curar quanto em matar se necessário. Embora adorassem os humanos, nunca poderiam realmente se tornar um, e esse desejo não realizado havia se transformado em uma obsessão perigosa. De volta ao escritório do prefeito, Vesta estava horrorizado com o que havia acontecido com seus homens. Os 3 devoradores de cérebros revelaram sua verdadeira natureza, planejando arrancar a carne dos mortos para se parecerem ainda mais com humanos. O comerciante exigiu saber o que eram essas criaturas. Com convicção inabalável, eles responderam: "Nós somos humanos." Assim como o comerciante, até mesmo Antique não conseguiu suportar a visão. Ela desabou no chão, dominada pelo desespero diante de um horror tão grotesco. Maria acaricia suavemente a cabeça da prefeita, tentando consolá-la, enquanto Caria ordena que seus subordinados terminem rapidamente. Vesta argumenta que o elfo compartilha do mesmo alinhamento que ele, como se isso fosse razão suficiente para poupá-lo, mas a garota deixa claro que os dois não estão na mesma posição. Além disso, Vesta mostrou desprezo aberto pelo amado governante de Minagro, um crime que nunca poderia ser tolerado. Ao se declarar inimigo da nação, ele agora deve ser eliminado como tal. Finalmente, assim como Takuto uma vez disse a ela e à irmã, Caria lembra que pessoas más são livres, essa é a sua natureza. E assim, com a aprovação do rei, ela escolhe exercer essa liberdade ao pôr fim a este oponente. Perto da morte, o comerciante implora por sua vida, mas o elfo friamente ordena que os devoradores de mentes façam jus ao seu nome. Após o massacre, os curandeiros se cobrem com as peles dos homens caídos, sentindo-se mais humanos do que nunca. Caria pede desculpas por deixar o escritório do prefeito encharcado de sangue, então pergunta educadamente se pode cobrir o custo da limpeza, aliviando seus convidados dessa dívida. E ao ver a alegria pura e simples de Caria com o gesto, Antique não consegue acreditar que essa garotinha pode permanecer tão despreocupada no meio de algo tão grotesco. O desconforto que vem com essa percepção aterroriza tanto a pobre prefeita que ela acaba se molhando ali mesmo. Notando a cena constrangedora, os devoradores de mentes prometem urinar também para que sua aliada não tenha que sofrer tal humilhação sozinha, mas Caria se lança sobre os 3 com um chute voador,
impedindo-os antes que possam cometer tal atrocidade. E assim, depois de testemunhar uma loucura após outra, Antique começa a entender que seus dias de paz ainda estão longe de retornar, mesmo com a ajuda de Minagro. Quem também não consegue ter um único momento de paz é o rei Takuto, que, acredite ou não, está levando uma bronca enorme de seu assistente por dar liberdade demais para aqueles dois pirralhos. Para piorar as coisas, embora ele estivesse assistindo de longe, o cara decidiu não intervir durante aquela atrocidade porque tinha medo de ser muito duro com eles. E agora o dano já está feito. Segundo ele, eles estão em uma idade difícil e não podem ser contrariados a todo momento. Atu, furioso com a atitude tola do governante, retruca, perguntando se ele é um daqueles pais que deixa toda a bronca para a mãe enquanto ele faz o papel de pai legal só para evitar brigar com as meninas. Enquanto isso, Lamacenta questiona o que as meninas estavam pensando quando decidiram conspirar com Takuto para encobrir a verdade. Sem resposta para dar, a mão direita do rei direciona sua fúria para os três chamados médicos, que não são nada mais do que açougueiros maníacos que aparentemente esfolaram pessoas vivas bem na frente do prefeito de Dragonton. Apesar do mau humor do elfo, os lunáticos alegremente afirmam que agora se tornaram um pouco mais humanos, o que só piora as coisas. Takuto admite que talvez os devoradores de cérebros não sejam a melhor influência para as meninas, e lamenta o fato de suas filhas terem se tornado delinquentes. Como punição, Atu exige que todos escrevam uma redação de arrependimento. Algum tempo depois, quando todos terminam de escrever na sala de conferências, o assistente anuncia que é hora de discutir o que fazer sobre Dragonton. Naquele exato momento, Takuto estava distribuindo doces para recompensar suas preciosas filhas, o que, é claro, faz Atu questionar se essas três encrenqueiras estão realmente arrependidas. A bronca tinha escalado tanto que até Dia teve que pedir para ela pegar leve. Emali, por sua vez, entende por que Atu está chateada, mas lembra a todos que a prioridade é continuar a reunião, enquanto Mutter lamenta que claramente falharam em educar essas jovens adequadamente. Depois de todo aquele desabafo, Lamacenta finalmente se acalma e admite: ela foi longe demais. Nesse ponto, Mutter abre a reunião e pergunta às irmãs Elfur se a investigação se desenrolou exatamente como estava escrito no relatório. Caria confirma, acrescentando que o próprio rei também o revisou, então tudo deve estar em ordem. A partir daí, o ancião comenta que a cidade parece estar instável e Emily aponta que o crime tem aumentado constantemente na região. Para piorar as coisas, o relatório diz que Dragonton ainda está lidando com goblins, orcs e gigantes das colinas. Para Dianag, os dois primeiros são controláveis, mas os gigantes são uma história completamente diferente. Mutter explica que eles tendem a aparecer de repente em grupos perto da cidade, seus números sempre crescendo pouco a pouco. Normalmente, Homem-Esfera tem sentidos aguçados que lhes permitem detectar inimigos que se aproximam. Mas, como não conseguiram perceber a aproximação dos gigantes, isso pode significar que estão exaustos. De qualquer forma, Dia enfatiza que se nada for feito, é apenas uma questão de tempo até Dragonton cair. Isso significa que as forças de Mainagra devem ser enviadas o mais rápido possível. Emil concorda que a ajuda deve ser enviada, mas ela se recusa a dividir as forças do reino, porque se enviarem suas reservas imediatas para a batalha, a construção e a agricultura sofrerão. Atu então declara que fará parte pessoalmente do apoio enviado a Dragonton, e Mutter supõe que é por causa de sua habilidade de roubar as habilidades de outras pessoas. A elfa confirma, dizendo que poderia se divertir contra bárbaros mais fracos, então pergunta se Takuto concorda. O rei acena com a cabeça, dizendo que já havia decidido enviá-la de qualquer forma. Com isso, Mutter assume a responsabilidade de formar uma escolta para essa figura-chave do reino. Por exemplo, ele trará seus aprendizes que podem lidar com trabalho burocrático e derrotar goblins facilmente com sua magia. Gia, por sua vez, afirma que seus guerreiros se concentrarão na defesa nacional. Por outro lado, Emily admite que ainda se sente inquieta considerando que a defesa local até agora tem dependido muito de Atu Lamacenta, que é, para ser franca, a peça principal no tabuleiro dada a situação. O rei de Ruan nomeia a heroína Ila como a nova peça central da defesa do reino. Como sua produção está quase completa, em breve ela será crucial para garantir a segurança do povo e do território como um todo. Os elfos negros elogiam a visão do rei por elaborar uma estratégia tão brilhante com antecedência. Takuto simplesmente acena para seus súditos enquanto pensa consigo mesmo que, na verdade, ele apenas pensou nisso um pouco antes, pura coincidência. Ainda assim, parece importante manter a atuação de ser o governante todo-poderoso na frente deles. Atu então pede ao rei para dar suas palavras finais, e Takuto reflete que convidar os elfos negros para essas reuniões foi a decisão certa. Afinal, isso não é nada como antigamente, quando ele tinha que descobrir tudo sozinho na tela do computador. Agora, gerenciando uma civilização real, cada passo conta, e ter pessoas fortes e inteligentes ao seu lado é vital.
Com isso em mente, o rei declara que essa será a estratégia oficial de Mãe Nagra, e que tudo deve prosseguir exatamente como discutido aqui. Os elfos negros, animados, respondem com entusiasmo, prometendo dar o seu melhor. Takuto percebe que essa declaração final realmente aumentou a motivação dos oficiais, e que naquele instante ele cumpriu seu papel como líder, extraindo o máximo potencial de seu povo. Mesmo sendo uma tarefa difícil, é profundamente gratificante para ele. Depois eles vão verificar a produção de Ila, que está quase completa. O reino foi forçado a racionar grandes quantidades de recursos para garantir a invocação da heroína, mas é certo que valerá a pena. Um pouco preocupada, Karia pergunta que tipo de pessoa essa heroína será, e Takuto responde que todos terão que esperar para ver. Através da telepatia, ele pergunta a Tu o que ela acha que acontecerá com Ila. Ela responde que esta é a primeira heroína que eles convocaram desde a fundação do reino, e honestamente ela não faz ideia do que esperar. Mesmo assim, Takuto espera que nada de ruim aconteça, e se Ila se voltar contra o rei, Atu jura que o protegerá com sua vida. Takuto agradece, admitindo que só chegou até aqui por causa do apoio inabalável de sua grande companheira. Ainda assim, ele a lembra que se Atu morrer, ele não poderá convocá-la novamente. Portanto, é crucial que a elfa não haja de forma imprudente. Finalmente, o soberano de Mãe Nagra inicia o ritual que consumirá todos os recursos necessários para trazer à tona o mais novo protetor da nação. O processo mágico produz um ovo enorme que lentamente se quebra até que uma criatura emerge de sua casca. Observando atentamente, a Tula Micenta reflete que seu rei sempre se prepara para até mesmo o menor risco. Mas, honestamente, ela acha que as chances de algo dar errado são mínimas. Ou pelo menos é isso que ela quer acreditar. Quando a invocação é concluída, Ila solta um rugido que atordoa todos os cidadãos reunidos para testemunhar a cerimônia. Com um surpreendente senso de formalidade, a criatura gigante declara a honra de receber uma audiência tão esplêndida para sua chegada. Ela se apresenta como Ila, governante de todos os insetos, e confessa que seu corpo inteiro treme de pura alegria pela chance de servir seu mestre mais uma vez. Takuto fica surpreso que o inseto o reconheça, enquanto Atu insiste em questionar se Ila está realmente sendo honesta quando diz que é uma honra servir ao rei. Para surpresa da elfa, a rainha dos insetos não só se lembra dela, mas até acaricia a cabeça de Atu, provocando como ela parece adorável ao tentar agir durona. Em todo caso, Ila assegura-lhes que não está mentindo. Os dias que passou ao lado de Takuto estão gravados em seu ser, e uma coisa que ela se lembra claramente é que ele foi o único capaz de extrair todo o seu poder. Isso ela nunca poderia esquecer, e ela acrescenta que Atu sempre foi a favorita das favoritas de Takuto. Mudando de assunto, Ila pede ao seu mestre para explicar a situação atual. Então o garoto a convida para o palácio para uma conversa adequada. Mais tarde naquela noite, Ila descobre todos os detalhes sobre o que tem acontecido em Mãe Nagra. Takuto admite que há muito que ele não entende, mas graças à ajuda de Atu, ele conseguiu chegar até aqui. Atu responde que se estivesse sozinha, teria acabado com a própria vida. Um pensamento trágico, embora não surpreendente entre os dois, que agora compartilham olhares cheios de uma paixão não dita. Ila comenta que não quer ser a terceira roda, mas já entendeu a essência disso. Seu dever é proteger esta nação pacífica nessas terras desconhecidas, enquanto a missão de Lamicenta é derrubar os inimigos de Dragonton. Ao ouvir esse lembrete, a elfa começa a chorar. Sabendo que sentirá falta de seu amado rei, Takuto responde que também sentirá falta de sua querida amiga. Mas agora, ela é a única em quem ele pode confiar em um momento tão difícil. Falando honestamente, ele admite que se preocupa em não conseguir se comunicar bem com os elfos negros sem ela ao seu lado. Dominada pela sinceridade de seu chefe, Atu responde que os dois sempre estiveram juntos desde o dia em que chegaram a este mundo. Quando se abraçam, Ila rapidamente percebe que provavelmente não deveria estar assistindo a este momento. Na manhã seguinte, a delegação com destino a Dragonton se despede do povo de Mãe Nagra. Embora seja dolorosamente difícil, Atu consegue se separar de seu rei e parte em sua missão. A partir de agora, Takuto deve contar com Ila para proteger a nação, e a Rainha dos Insetos promete fazer a sua parte para que ele possa desfrutar deste novo jogo com tranquilidade. Mas, na verdade, o garoto já parece perdido em poucos minutos sem sua assistente sempre confiável. Ila percebe que ele parece uma criança abandonada e pergunta quando exatamente ele planeja acordar de verdade, já que ainda parece meio adormecido. De trás do trono, Karia e Maria comentam que o governante delas nunca acorda antes do meio-dia, e se ele não acordar sozinho, alguém tem que tirá-lo da cama. Caso contrário, seus músculos provavelmente vão atrofiar antes que ele faça algo útil. A partir disso, Ila conclui que o rei é realmente um grande bebê, mas ela faz questão de dizer diretamente a ele que ele não é ninguém menos que o grande líder de Minagrá, o Rei da Ruína, e não seria bom para sua imagem se todos descobrissem que ele dorme até o meio-dia e às vezes precisa ser acordado pelas próprias filhas.
A partir de agora, ela insiste, ele deve garantir que acordará mais cedo. Takuto promete que tentará. Karia comenta que Hila é completamente diferente de Ato, que está sempre mimando esse garoto e deixando-o fazer o que quiser. Nesse sentido, Hila pede para emprestar as irmãs Elfori como guias para que ela possa explorar melhor as instalações da nação. Takuto interpreta isso como ela querendo ver as estruturas em primeira mão em vez de depender de mapas, para que possa formar uma imagem sólida das defesas do território. Ele concede o pedido dela. Antes de partir, Hila lembra-o de que em breve as pessoas virão buscar a aprovação do rei, então ele deve manter a compostura. Quando os três saem, Imlai chega ao palácio com um pedido para que o rei aprove a divisão da força de trabalho do reino. Perdido sem ato, Takuto assina o documento sem sequer lê-lo. No entanto, para não parecer descuidado, ele aconselha o ministro dos Assuntos Internos a reduzir um pouco o trabalho na colheita e realocar os trabalhadores para outros lugares. Logo depois, Janadive aparece com outro documento para aprovar e Takuto se prepara para finalmente agir como um verdadeiro rei até Ato retornar. Enquanto isso, Hila pergunta às irmãs Elfori o que elas sabem sobre as instalações do país. Karia aponta o escritório do governo, onde os relatórios são arquivados e a papelada é tratada. De repente, Imlay corre, exasperada, para dizer que Dia quebrou o equipamento de treinamento novamente e ela está cansada de ter que continuar ajustando o orçamento apenas para reparar suas constantes falhas. Além disso, ela confessa que está sobrecarregada pela ausência de Molter. Hila acaricia suavemente a cabeça do elfo em conforto e promete repreender o general mais tarde. Falando do oficial, ele atravessa uma linha de recrutas em um acesso de fúria, quebrando cada uma de suas espadas de madeira com um único golpe. De acordo com o formidável Janadive, nenhum desses homens está pronto para defender sua pátria, o que significa que ele terá que treiná-los todos do zero. No meio disso, Hila intervém, lembrando-o de que antes de treinar seus homens, Dia precisa fazer um inventário de seu equipamento. Nervoso, o elfo começa a gaguejar enquanto tenta se explicar, até que o inseto gentilmente dá um tapinha na cabeça do general e diz que estar tão obcecado só prova sua imaturidade. Se ele realmente quer proteger o rei, deve manter a cabeça fria. Dia resmunga que sua autoridade pode ser minada se continuar recebendo esses tapinhas na cabeça, mas é óbvio que ele não quer realmente que a heroína pare. De repente, o sino do jantar toca e as irmãs Elfori convidam seu novo amigo para se juntar a elas. Uma vez na fila do refeitório, a heroína recebe uma tigela especial que os elfos haviam emprestado para seus enviados visitantes. Hila, no entanto, agradece pelo gesto, mas insiste em usar os mesmos pratos que todos os outros. Afinal, ela acredita que só pode se chamar de verdadeira heroína se compartilhar a mesma perspectiva e os mesmos sentimentos das pessoas. Nesse momento, Maria sussurra algo para sua irmã e juntas elas apresentam à rainha dos insetos um prato e uma tigela feitos especialmente para ela, com o rosto da heroína esculpido na madeira. Assim, ela poderia comer com os mesmos pratos que todos os outros, mas com um toque pessoal feito só para ela. Alegre com a consideração das irmãs, o inseto as abraça e promete valorizar o presente pelo resto de sua vida. Mais tarde naquela noite, Hila patrulha Minagra refletindo sobre estratégias defensivas para o território até ouvir Karia e Maria chorando. Ela imediatamente vai até elas para descobrir por que não conseguem dormir. Através das lágrimas, elas explicam que sempre sonham com momentos alegres com a mãe, memórias que aquecem seus corações apenas para acordar e perceber que não passava de fantasia, deixando-as com um vazio amargo. Desde o início, sempre que uma acordava no meio da noite com tristeza, a outra também acordava para que não tivessem que suportar isso sozinhas. Mesmo assim, esses sonhos têm vindo com menos frequência do que antes, este foi o primeiro em bastante tempo. Apesar da força que as irmãs demonstraram, Hila decide dormir ao lado delas. O conforto parece tão maternal, as meninas experimentam uma paz que não sentiam há muito tempo. Quando a manhã chega, a heroína vai até o rei e explica que, após conversar com Imlay sobre os assuntos internos do reino, decidiu recomendar a construção de uma instalação educacional para fortalecer a pesquisa. Além disso, ela sugere plantar sebes vivas para proteger a nação, já que podem causar grandes danos aos intrusos. Ela acrescenta que essa decisão veio de uma conversa com Karia na noite anterior. A elfa havia expressado seu desejo de aprender mais para ser útil ao rei, e esse pensamento agitou a mente do inseto, levando-a a encontrar novas maneiras de fortalecer as defesas de Minagra. Dito isso, Hila pergunta sobre a situação de Ato. Takuto então ativa sua habilidade de visão à distância e vê seu assistente sozinho enfrentando uma horda de inimigos avançando sobre as muralhas de Dragonton. Confira esses vídeos que aparecem na sua tela e inscreva-se para não perder a próxima parte.